Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse começo é incrível que eu faço, não tem padrão nenhum, pelo contrário. Sejam bem-vindos. Esse aqui é o podcast Entre Noivos, hoje com um casal incrível que está no meio da jornada. No meio, porque eles resolveram casar em 4 meses, eu não me engano. Eles vão contar aqui para vocês a história. Mas, ó, pessoal, mais uma vez eu lembro vocês todos que esse podcast ele tem um único objetivo: mostrar para os noivos do Brasil como é possível casar do jeito que vocês quiserem, da forma que vocês quiserem. Então, fiquem ligados aqui, entendam de fato na vida real como é que funciona o casamento de quem está no meio da jornada e aproveitem para planejar o de vocês, tá bem? Bárbara, João, obrigado por estarem aqui comigo, terem topado bater esse papo hoje aqui. Fico feliz por vocês abrirem o jogo de vida real dos noivos, não só para mim, né? Para a jornada, casamento Sim. nas cegas também. Então, obrigado pela participação de vocês, viu? Se apresentem, por favor, aí para a galera. Né, nós que agradecemos, estamos honrados de estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Me chamo João Guilherme e estou noivo da Bárbara há um ano. Resolvemos casar em 4 meses, mas vou deixar ela se apresentar brevemente também, porque a gente tem muito papo para bater aqui. Então, por Ó, favor, Bárbara. Obrigada, Fernando, pelo convite. E eu gostei que eu já fui agora. Ele já se apresentou como sou o noivo da Bárbara. Não é tipo, eu sou o dentista, eu sou o João. Não, eu sou o noivo é da outra Bárbara. Eu profissão. gostei. O casamento, ele é só isso. Exato, gostei disso. E é isso, estamos organizando aí a nossa jornada do casamento em 4 meses. E junto dessa organização, tá literalmente sendo expostas para todo mundo, né? Casamento nada às cegas. Então, vamos compartilhar um pouco aqui hoje também. Que bom, obrigado. Obrigado. E ó, pra gente começar já, fiquem tranquilos, tá? É pra ser vida real pros noivos lá de fora. Quem vai assistir, a nossa. Acho que até é um ponto legal de comentar com vocês. Eu trabalho com casamentos há 15 anos. E eu entendo que todos os noivos não sabem como funciona o casamento. E eu vou escutar de vocês provavelmente assim: será que dá pra casar em 4 meses? Será que dá para casar com essa verba? Será que eu tenho tudo que eu preciso ter pra fazer a festa de casamento? E ninguém sabe casar, essa é a grande real. E volto a falar, casamento, para nós aqui hoje, não é tanto religião, não é tanto cartório, é uma festa de casamento, uma celebração de uma festa. E Uhum. os noivos não sabem, de fato, todas as etapas e a jornada de um casamento. Então, eu quero que as pessoas saibam, nesse podcast, o quanto essa vida real de quem vai casar, ela pode ser construída no meio do processo também, as adaptações, né, com um pouco mais de aprendizado desde o primeiro momento. Então, mas antes de qualquer coisa, e para ficar cada vez mais simples essa conversa, vamos esquecer o casamento um pouco. Eu queria só entender que o Flávio Augusto parece que é padrinho do casamento de vocês aí. Eu imagino que vai ser um grande presente. É um clickbaitzinho, tá? Né? O que o Flávio Augusto tem a ver com o casamento de vocês, gente? Essa história é boa. E como foi a Bárbara que trouxe isso para dentro de casa, então, por favor, Bá, explica aí o que o Flávio Augusto tem a ver com o nosso casamento. Aconteceu que a gente já estava noiva, a gente noivou ano passado, em agosto. Tá. E só que a gente só noivou, a gente não começou a organizar de fato, vamos casar, quando que a gente vai casar, em quanto tempo. E estava confortável para mim e parecia também estar confortável para o João até aí. Em abril, a gente foi em um evento, a Trinca, que faz parte desse evento também o Flávio Aqui de São Augusto. Paulo? Foi aqui em São Paulo, é o Flávio Augusto, o Joel J, o Caio Carneiro. Isso, e aí o Flávio Augusto, na apresentação dele, né, ele falou que existem fases da vida, né? Fase 0, fase 1, fase 2, fase 3. E ele foi explicando cada fase. E quando eu cheguei em casa, eu falei assim, João, assim, na vida profissional a gente tá conseguindo evoluir, a gente tá em fases avançadas, mas na nossa vida pessoal a gente tá na fase 0. E no meio da palestra, assim, ele falou: imagina você tá há 10 anos num relacionamento, tem 30 anos, onde você quer chegar com isso? É exatamente a nossa É, situação. nós tínhamos, né, 10 anos de namoro nessa ocasião e nós estávamos literalmente enrolando, digamos assim. Mas eu não ouvi essa parte dele falando, olha que curioso, ela ouviu. É, tava com o ouvido preparado para isso. Exatamente, ela estava pronta para receber. É, aí eu cheguei em casa, eu falei assim, João, foi literalmente um tapa na cara, né? Assim, a carapuça serviu. Loucura isso, né? Porque, É. olha só, eu fiz um podcast recentemente que uma das minhas perguntas para era um casal de assessores. É. E minha pergunta foi: por que que as pessoas casam? Aí a gente chegou à conclusão que a pergunta correta seria: por que que as pessoas não casam?
que as pessoas tomam a decisão de não fazer a festa de casamento, de não casar, de não de fato evoluir na vida pessoal? E foi legal você falar, porque enquanto casal, enquanto seres humanos, tá? Uhum. Vocês evoluem profissionalmente, espiritualmente, fisicamente, você é uma nutri, sabe disso. Mas no relacionamento, de fato, existe também essa preocupação, essa necessidade, né? De evoluir, de comprometimento, né? Sim. Porque senão você acaba enganando o compromisso que você tem com o outro. E a fase de comprometimento é que nem você querer ter um corpo muito bonito, uma saúde maravilhosa, e não se comprometer com a academia, não se comprometer com o prato de comida que você come, né? Exato. É legal você falar isso. Então, foi ali. Mas ele falou especificamente alguma coisa de casamento ou não? Você que sentiu isso, que tinha a ver com. Ele trouxe assim, falando que você já tá há 10 anos em um relacionamento, por que que você não dá um outro passo? Por quê? Vocês tinham 10 anos de namoro e praticamente um ano, mais ou menos, de E noivado. a gente, na época foi em abril, aí uns 6 meses de noivado. Abril de 24 o evento, né? Ah, mas o fato é, vocês tinham noivado, mas zero pensar em casar. Não, zero, assim, Data, data. indecisões. Zero. Não, zero. Zero, zero. Hoje nós estamos gravando esse episódio aqui contigo em setembro, né? Sim. Setembro de 24, então nós fomos no evento em abril de 24. Eu pedi a Bárbara em noivado em agosto de 23. E nós já tínhamos 11 anos de namoro, né? 10 ou 11 anos de namoro. Uhum. E o assunto casamento veio à tona na nossa casa por minha conta. Então a Bárbara não pensava em casar, como você colocou. E era algo que sempre fez sentido para mim. Mas nós não tínhamos tido a oportunidade diante de toda a nossa história também. Mas quando eu trouxe esse assunto para casa, e de fato nós encaramos isso como uma evolução. A gente começou a estudar, fomos ver realmente quais são os princípios por trás de um casamento, ou por que de fato casar. Mas o Flávio Augusto foi essencial para nós e ele deu esse estalo na cabeça da Bárbara. Ele Obrigado, foi um Flávio. empurrão. Obrigado, viu? Exatamente. Ele foi um empurrão. Loucura, né? Mas muitas pessoas precisam desse empurrão. Mas assim, a festa de casamento em si, quando vocês tomaram a decisão de fato fazer a festa de casamento, e a decisão da data do casamento, o prazo curto, certo? Sim. Para vocês que estavam no início dessa jornada, porque uma coisa é um empurrão, outra coisa é pular de fato e falar, agora vamos voar, vamos decolar. Ah, é normal querer casar em 4 meses, querer tomar decisões, já que demorou 11 anos, de fato, na jornada completa? Não, com certeza não. A gente caiu de paraquedas, mas o que que foi a minha linha de raciocínio quando eu ouvi isso? João, a gente já tá junto há muito tempo, a gente sabe da escolha que nós dois estamos fazendo. A gente noivou, a gente já conversou sobre casamento. Se a gente já tá com tudo decidido, então já vamos casar logo. Não vamos ficar adiando mais isso. E aí eu Quem nem queria casar, né? Você vê, agora ela quis em 4 meses. Aí eu falei, vamos casar já esse ano. Isso era abril, né? Eu falei, vamos fechar nesse ano. E aí foi que a gente decidiu. E não discutimos mais que não seria nesse ano. A gente só colocou essa possibilidade, vai ser nesse ano. Abril. Aí em abril a gente decidiu que ia ser nesse ano. Só que a gente nunca tinha visto nada. E tanto que foi nadando em mar aberto, porque é um mundo totalmente à parte casamento. E a gente caiu de paraquedas. E a gente foi descobrindo as coisas que a gente falou assim: meu Deus, tem tudo isso. Como assim? Será que vai dar tempo? Mas tá dando e vai dar. É? Com certeza. Mas estão perdendo sono? Olha, Seriedade. sinceridade, eu acho que a gente é bem tranquilo como casal. E a gente tá tendo uma assessoria, um suporte muito bom que tá deixando a gente muito confortável em muitos sentidos. Então não tá chegando ao ponto de tirar o sono. O que tá tirando o sono agora, acho que é a ansiedade pro dia. Ansiedade. A ansiedade. Vai chegando perto, aí fica imaginando o momento, o dia. Mas em relação à organização, volta e meia bate um desespero, uma ansiedade, mas como a Bá falou, a gente tá bem assessorado e bem acompanhado pela Elute, pela Camila. Então a gente tá no caminho certo. Eu não posso negar que quando o assunto é evento, principalmente casamento, que é realmente uma vez na vida, mesmo que casem de novo com outras pessoas, esse é uma vez na vida, desse jeito, com essas convidados, com essas pessoas. Então não errem na contratação, na escolha dos primeiros parceiros para organizarem, para ajudarem na jornada, porque isso é uma decisão das mais importantes, porque não são vocês. Você falou que caiu de paraquedas. Na verdade, todo casal cai de paraquedas no primeiro casamento, porque não sabe fazer e tá tudo certo. Não entende a quantidade de itens que tem para serem escolhidos ainda. Agora, antes, eu não fiz uma pergunta que eu gostaria de fazer. Como é que vocês se conheceram?
Duas perguntas em uma. Como é que vocês se conheceram e como é que foi o pedido de noivado? Se foi bem simples, básico, ou se foi alguma coisa especial pra vocês? Uhum. Bom, nós nos conhecemos em 2008. A Bárbara... Que dia? Ah, brincadeira. Eu achei que era séria a pergunta. Diego, agora você corta. E a thumbnail é: tá vendo como os homens não merecem respeito? Pera aí, vou pensar mais um pouquinho, acho que eu não vou lembrar, não. Se você lembrasse do dia, ia ser incrível. Em 2008, Bárbara estudava no mesmo colégio que eu, na sala da minha irmã, inclusive. Colégio? No colégio. Terceiro ano, segundo ano? Nada antes, eu estava no primeiro ano e ela na sétima série? Oitava série. Oitava série. Caramba. Uhum. Nós já nos conhecemos Namoro de colégio? Exato. Não, mas só que as coisas foram acontecer depois. Aí a gente só se conheceu. Ok. essa foi a primeira Isso. pergunta, a gente se conheceu. Uhum. Ah, tá. Ok. Isso. Ok. E aí, É. nisso a gente acabou se mudando de cidade, o João se mudou, eu também me mudei, e a gente foi se reencontrar. Vocês nunca ficaram. Não, nessa Até época então. não, eu só sabia que ele era o irmão da minha amiga, uma das minhas melhores amigas, então sempre tava na casa dele. Oi, João, Mas oi, irmão Bárbara, de tudo bem? amiga já tem algo diferente. Já tem Eu tenho uma irmã. uma tradição, né? Eu nunca saí com as amigas da minha irmã. Ai, minha esposa que eu não vejo assim. Ficou pra trás, é o passado. Mas, e aí a gente acabou se mudando de cidade, ele também, eu também. Em 2012, a gente se reencontrou em uma festa em uma outra cidade, que não era... Mentira, numa festa. Em uma festa. Tá vendo? Tem que festejar. Numa São festa. sinais que tem que Sim. casar. E a gente se reencontrou, e nisso falou, nossa, caramba, você aqui, tudo bem? Quanto tempo? E aí a gente trocou ali o WhatsApp, o telefone, acho que nem sei se naquela época tinha 2012? WhatsApp, se era Não, era SMS, né? SMS ainda, Tava né? SMS, muito SMS. É 2011, eu acho. Final de Ah, não tinha WhatsApp. 2012. Tinha. E aí a gente começou a conversar, mas totalmente na amizade. Então, sempre que ele ia lá pra cidade que eu tava morando, a gente se encontrava, saía como amigos, 100%. Isso ali no final de 2011 barra começo de 2012. E aí, no meio de 2012, a gente começou a ficar, se conhecer mais, tudo mais. E final de 2012, em dezembro, a gente começou oficialmente a namorar. Caramba. Caramba! Foi mais 4 anos distanciados, depois nos reencontramos e começamos a namorar. Simples assim. E o noivado? O pedido de noivado? Essa eu vou deixar com ele porque ele caprichou. Jura? Juro. Aí vai ser redimida a data que você não sabia. Que bom que você tá me dando essa... Mas e o dia do namoro, lembra? O dia do namoro? Pedido de namoro. Olha Primeiro só, dia. vai ferver minha cabeça. Não lembro. Eu lembro essa. Você lembra? Lembro. Tava lá na casa da minha avó, era Natal. Mas o dia? Foi um dia depois do Natal, dia 26. 26? 26. Nossa, como que você esqueceu uma data dessa? Não, mas na nossa aliança tava outra data, né? É porque a gente contabilizou o momento que a gente começou, que tinha aquela coisa, né? Era o ficar e depois o ficar sério. E aí depois era o namorar. É uma Entendeu? geração diferente. O ficar sério foi ali dia 6 de dezembro, que é a data que a gente considera Isso, oficial. por isso que eu não tava 6 do lembrando, 12 né? do 12. Mas ele foi pedir em namoro realmente dia 26. E aí eu tava na casa da minha avó, era pós-Natal, ele tava lá perto na cidade também, daí ele me ligou e falou: Meu, você vai viajar, né? Você tá indo passar ano novo em outro lugar, eu tô indo aí te ver. Daí eu falei, tá bom. E aí ele foi, daí ele falou: Ah, você tá indo viajar, a gente já tá junto, então a gente tá namorando. Foi assim, não foi pedido, foi tipo, a gente tá namorando. Pô, tinha que caprichar no noivado, então, porque o de namoro foi na pressão. Foi, ela não teve muito direito de resposta. Mas o que passou na minha cabeça? Ela tá indo viajar, vai ficar 30 dias longe, então vou lá me despedir dela. Aproveitei e pedi em namoro, firmar um compromisso, né, pra ela não aprontar lá e não aprontar aqui. Até pra não perder, né? Exatamente, eu já tava... Quem ama, cuida. Já tava plantando Verdade. ali, já tava pensando lá na frente. Verdade. Cara, que legal essa história. Sim. E o noivado? Vai, João. O noivado, nós tiramos uma viagem de férias, né, em agosto de 23. E aí foi o momento, já fazíamos mais de 10 anos de namoro, e eu encarei essa viagem como o momento certo pra pedir ela em casamento. Mas ela tinha alguma ideia que você faria isso ou não? Olha, Vocês conversavam só... sobre isso. Não, nós conversamos, né? Eu já tinha trazido o assunto para casa, porque ela até então não pensava nisso, então nós já tínhamos tido algumas conversas sobre o casamento. E aí eu aproveitei a oportunidade que nós já tínhamos conversado, aproveitei a oportunidade da viagem também para preparar tudo isso de uma maneira, digamos assim, confidencial. Tá. O que não deu muito certo. Por quê? Antes. Homem nunca é tão bom pra guardar umas paradas. Que bom que você tá falando isso. Eu achei que era só comigo. Não, não é, não. Tem muita história aqui que o homem passou vergonha já.
Que bom. Então, eu tava fazendo pesquisas do anel, porque como você falou, é um mundo totalmente à parte. Então, a gente não sabe o que existe anel, 18 quilates, de diamante, O dedo. nada disso, exatamente. Então, tudo começou Exato. tirando a medida do dedo, que na verdade eu peguei um anel antigo dela. E eu errei ainda, ficou grande depois que eu entreguei o anel de noivado, mas tudo bem. Aproveitei a viagem, né? Eu quis pedir ela em casamento em Paris. E antes de nós viajarmos, nós tínhamos na nossa mala. Mesmo, hein? Ah, você acha que eu... Mas foi da nossa maneira, assim, né? De uma maneira simples, digamos assim, porque foi meio com o perfil da Bárbara também. Eu fui sondando ela. Eu perguntei, Bah, o que você acha da gente contratar um fotógrafo profissional em Paris para registrar o nosso momento? E ela não sabia de nada. Ah, João, não, acho que não, coisa e tal. Beleza, a gente fez do nosso jeito. Mas antes da gente. Uma pergunta dessa você já sabia, ele vai fazer cagada. Exato. Eu quero que ele conte a história. Eu já dou uma complementada aqui nos detalhes. Deixa ele. Vou deixar ele contar. Vou também não vou interromper. Vai, João. Tudo bem, não, mas pode interromper, fica à vontade. Antes da gente viajar, eu tava fazendo as pesquisas do solitário, né? Eu nem sabia que eu tinha que dar um solitário, eu imaginava que eu já ia comprar o par das alianças. E aí, graças a Deus que eu levei esse assunto para minha família, que me disseram, não, dá um solitário agora, depois vocês escolhem a aliança junto. Tem todo um significado, né? É legal pra caramba, eu acho legal essa jornada. Ela tem oportunidade, e faz sentido, porque é a aliança do casal, o par da aliança. Então ela participa disso também, né? De poder escolher como que quer e tudo. E inclusive isso é uma história interessante pra gente contar depois, como é que a gente tá fazendo a nossa aliança. Mas aí você vê se quer puxar esse gancho ou não. Vou querer. Vai? Ótimo. Então eu comecei a fazer pesquisas no meu telefone sobre solitário e uma sexta-feira à noite nós estávamos em casa, pronto para curtir o fim de semana. O celular dela estava longe. Ela resolveu pegar o meu celular para fazer uma pesquisa que ela queria. E quando ela abriu o celular, o que estava lá? Anel solitário, A minha pesquisa gritando. sobre solitário. Cagada. Isso Não, que eu cagada, literalmente. Exatamente o que eu falei. Mas isso antes da viagem. Antes da viagem, exatamente. Meados de junho ali. Aí ela já ficou com isso na cabeça, creio que ela já imaginou, né, que seria lá naquela ocasião. E antes de nós fecharmos a mala, eu coloquei a senha da nossa mala 8 do 8, 0808. Então ela já imaginou que seria nessa data. Porque ia coincidir exatamente com a data que a gente tava em Paris. E ele me pedindo pra contratar fotógrafo. E eu falei assim, meu... E a senha da mala... Eu falei assim, batata, vai ser nesse dia. Eu tinha deixado separado o look desse dia. Mas ele conseguiu surpreender ainda. Vai, João. Dia 9. Não, Acertei? foi no dia 7. Foi no dia anterior. É o máximo de surpresa que um homem consegue. Realmente, gente. Tô brincando. Eu me esforcei bastante, mas infelizmente essas Não, brechas aí... Para, você se esforçou e conseguiu, vai. Eu consegui conquistá-la. E aí foi assim, nós chegamos em Paris, fomos para conhecer a torre, foi nossa primeira vez em Paris. Então eu distraí ela naquele momento, falei para ela olhar para a torre, fazer uma foto da torre. E aí quando ela virou para mim, lá estava eu, ajoelhado. Eu só via ela na minha frente, feliz, sorrindo e a torre atrás. Então foi memorável. Chega até a me arrepiar de lembrar desse momento. E o fotógrafo? E o fotógrafo ficou por conta, né? Fomos nós mesmos com o nosso tripé ali, da nossa maneira, e foi maravilhoso. É? Sim. E visão de vocês, é de fato um lugar incrível para fazer isso? É uma cidade de fato diferenciada, romântica, como falam? Olha, eu acho que sim, tem o charme dela. Depende muito do lugar. Estar ali na torre, a gente, pela primeira vez, foi incrível. Incrível, não trocaria de lugar, com certeza. Foi muito show. Mas vai de cada um, né? Tem, às vezes, casais que não gostam, não se identifica, mas a gente achou muito gostoso, muito. E a viagem, o restante foi incrível, né? Paris, pra gente, virou muito amorosa, é sinônimo de amor, né? Claro, Pra gente. ainda mais para vocês, né? Total. É a maior lembrança, talvez, dessa trajetória de vocês. Sim, com certeza. Opa, momento Willute. Opa! Estou vendo uma miragem aqui na minha frente. Muito obrigado, meu amigo Hudson. Obrigado, Hudson. E esse é famoso, hein? Ó, Esse moço tá é bonito, hein? famoso. Isso é pra... Exato. Ah, tá liberado? Então tá bom. Se não fizer melhor bigodinho, bota não na cara. bebeu, né? Obrigado. Legal. Nossa, acho que é o 10º café de hoje, hein? Tá tudo certo. Mas realmente, Paris é uma cidade incrível, né? Nós estávamos bem nas férias europeias, então no verão, bastante movimentado, mas ficou marcado, sim, né? Eu creio que de frente para a torre, era um sonho nosso, né? Conhecer Paris juntos, então
Não poderia ter sido diferente. Legal. Algo a acrescentar que você queria comentar? Ah, não, só ia comentar Foi um aqui belo antes. pedido. Não, foi Foi um belo incrível, pedido. foi incrível. E Se mesmo. esforçou. Não, se esforçou Obrigado. bastante, mesmo assim ele conseguiu me surpreender. Porque ele antecipou o dia. Que ele pediu isso no dia 7. A data do cadeado era dia 8. Tanto que eu já tinha deixado separado um look que vai ser pedido em casamento Mas pro dia então 8. ele errou, né? Você errou o look daí. Eu errei o E look. mulher se importa com o look. Não, mas tá tudo bem, porque em Paris a gente anda bonito sempre, né? Eu ia falar, pô. Ele tá Precisa de ferrado. muito pra estar bem com a Torre Eiffel atrás. Exatamente. Mas a gente já tinha em mente que ia vir no pedido, né? Porque, pra mim, eu achei que a gente não fosse casar. E eu tava tudo bem com isso. Eu nunca fui uma mulher que sonhava em casar, idealizava isso. E eu achava que pro João também era assim, tava tranquilo. E aí, um dia, a gente conversando, ele trouxe isso pra dentro do relacionamento, depois de 10 anos já de namoro, falando que pra ele era importante o casamento. E daí eu falei, Foi ele que trouxe? foi o João que trouxe. Legal. Daí eu falei, opa, então espera, se é importante pra você, também tem que ser importante pra mim, e vamos entender isso, né? Então a gente foi atrás de entender o que era o casamento, por que casar, o que significa. Mas você não acha. Desculpa, te cortei? Não, de forma Mas você não acha que. Eu acho que é um bom tema esse, pra gente começar até falando alguns pontos. Por que as pessoas não casam? Qual que é a nossa visão no podcast que eu fiz? Depois vocês veem se concordam. Uhum, Comentem lá depois nos comentários que ajuda, tá bom? A gente vai curtir e comentar. Curtam, sininho. uhum, Mas por que as pessoas não casam na minha visão? Porque não pararam pra pensar. Porque tem uma série de mitos por trás. Porque casar é caro, porque casar é complicado, porque casar. Eu não gosto dos padrões. Que padrões? uhum, Você faz o teu evento da forma que você quiser, você gasta o valor que você quiser. A discussão é, eu faço, só para dar um contexto do porquê eu faço e falo essa frase. Eu faço evento há 25 anos. uhum, O evento vai ter 4 horas, ok? 4 uhum, horas, um evento. Dependendo do evento, ele pode custar 5 mil reais. uhum. As mesmas 4 horas podem custar 5 milhões de reais, sabia? Nossa. Eu acredito. Eu poderia piorar até o número, mas tá bom. É De verdade. 5 mil para 5 milhões. Sim. O ponto é, você casa da forma que você quiser. Mas é bom você falar que o Flávio Augusto foi o culpado no movimento que tiveram, Uhum, porque ele fez você pensar nas prioridades. uhum, exato. E as pessoas que julgam que não querem casar ou que não é importante casar, é pelo simples fato da própria consciência dela ou da maturidade, até muitas vezes, não estar preparado para discutir o ponto. Porque não é que vai ser, tudo é caro. Uhum, Quando eu falo tudo é caro, obviamente, não é uma questão de valor. É uma questão de tudo que você quer muito na vida. Quanto custa se formar numa faculdade? uhum. Tempo e dinheiro, não é só dinheiro. Com certeza. Quanto custa um imóvel? Quanto custa qualquer coisa na vida? Ter uma carreira sólida? Sim. Então, tudo custa caro. Só que quando você prioriza, por que as pessoas decidem casar em 6 meses? Porque se transforma numa prioridade, Uhum, né? Então, quando você fala, por exemplo, que você não pensava em casar, eu só queria trazer um pouco isso à tona. Você tinha algum preconceito com casamento? Você imaginava que não fazia falta pra você casar? Ou ainda pensa, sei lá, e tá casando porque o João tá te obrigando? Me fala aí. Olha a hora, hein? Olha o que você vai falar, hein, amor? Não, de forma alguma, mas era exatamente isso. Eu não pensava e não dava a devida atenção pra isso. Eu já pensava, a gente já tá junto há 10 anos. A gente já tem uma relação construída. Tipo, como se fosse. Pra quê? Exatamente. Qual que vai ser a diferença? O que que vai mudar? Pra mostrar pros outros? Era mais ou menos Você isso que pensava estava na minha cabeça. Tipo, qual que é o sentido disso? Mas mudou de verdade? Mudou de verdade. A nossa relação outra, depois que ela aceitou, né, que a gente decidiu casar, a nossa intimidade ficou mais gostosa, tudo ficou mais leve. A família curte o processo, né? A Exato. energia é diferente Sim. de quem tá participando do processo. Exato, foi gostoso chegar na minha família toda e falar, eu vou casar. Foi muito legal ver a felicidade deles e É ver que maluco, eu estaria dando esse próximo passo na vida. Eu encaro isso realmente como uma etapa para nós atingirmos o próximo nível. E celebrar é obrigatório, na minha opinião, é importante. Uhum, Cada um do seu jeito, cada um do seu tamanho, cada um com seu foco, tá tudo certo. sim. Mas celebrar é importante. Uhum, Tá certo que a nossa relação, a gente começou a morar junto, digamos que nós quebramos antigas tradições, então nós começamos a morar junto, né? Então talvez pra Bárbara, na cabeça dela, julgo eu, pode me corrigir se eu estiver errado, nós já estávamos casados, então não tinha esse simbolismo, mas hoje, creio que depois que a gente deu esse próximo passo, ela tá realmente encarando isso como uma prioridade que de fato é. Mas é uma confusão mesmo, porque o fato de morar junto já simboliza que, não, tá tudo certo, tudo feito, já a etapa concluída, é só problema agora, vamos pra frente. É,
Porque é louco, né? Porque casamento é só felicidade. Uhum. Exato. A festa de casamento é uma alegria. Sim. Não tô dizendo que é fácil, né? Nem tão simples, Uhum. nem tudo que é gostoso. Ai. Os boletos chegam, Chegam. os convidados chegam, Uhum. tia Vilma chega, fica para depois essa. Mas o movimento é gostoso, pô. E não é o fato de você. Ó, tem gente. Por que bodas existe, então? Exato. Bodas de prata, 25 anos. Não é o momento certo de comemorar o dobro do tempo, às vezes? Uhum. Bodas de ouro, então. Uhum. Comemorar, por que não comemorar o início do processo da jornada, mesmo que tenham 10 anos de vida? Verdade. Mas é um pouco de preconceito mesmo. Eu fui assim também. Eu também morei junto. Eu tive 2 filhas antes de casar. As minhas Olha. filhas entraram com aliança. Olha que legal. Legal. Incrível. Eu Incrível. até sugeri num podcast casarem depois de ter filho, mas acho que não é uma boa ideia. Vai gerar um pouco de hate, talvez, isso aí. Mas é um ponto importante, eu acho que. E são maturidades. É uma maturidade que as pessoas têm que enfrentar, né? Existe uma maturidade espiritual de cada um, né? Cada um com a tua fé, tua religião, influencia muito nessas decisões. Na vida profissional, quanto mais você está um pouco mais bem preparado e maduro na vida profissional, você acaba tendo um pouco mais de energia e tempo para pensar numa vida pessoal, um pouco mais às vezes. Não tem gente que nem viaja porque reclama que o trabalho não deixa? Com certeza. Você não pode tirar 7 dias, vai fazer o que da vida então? Uhum. Se você trabalhar muito, deve ganhar um pouco de dinheiro. Para não poder ficar 7 dias fora. Então, são as prioridades que eu acho que determinam um pouco os motivos pelos quais as pessoas. Prioridades e maturidade que determinam se as pessoas vão casar mais rápido ou não. É o motivo que faz as pessoas casarem ou não. E foi legal você falar também que vocês quebraram o protocolo bem antigo, tá? É, De, eu de fui sutil, né? porque eu nem vou dizer, não estamos aqui para julgar o que é certo e o que é errado, mas há muito tempo que morar junto já não é mais não tem mais É preconceito. ter um test drive, né? O pessoal fala. É o termo que se usam, é o termo que se usa. Os religiosos que não escutem esse pedaço aqui. Mas, de fato, não é mais nenhum tipo de coisa preconceituosa. Falar, vocês moram juntos já? De fato, então... Bom, fez sentido. Acho que o mais importante é um alinhamento, né? E os dois estarem juntos. Duas cabeças pensam melhor que uma. Então, a gente pode levar isso para a vida como um todo também. Nada melhor do que você ter uma parceira de vida, de fato ali concretizada a relação e todo esse momento juntos celebrando com a família. Então, 1 mais 1 é 2, mas no nosso caso, 1 mais 1 diria que vai ser mais que 10. Então, Não, realmente. Vai ser um festão. Tô sabendo já. Naturalmente, eu já falei com muitos noivos na minha vida. E uma das etapas que todos eles julgam como uma etapa complexa é a lista de convidados. nossa senhora. Porque a lista de convidados, ela comanda para onde está indo o evento, para onde está indo o interesse de vocês. Mais uma vez, antigamente quem convidava eram os pais. Os noivos nem tinham tanto poder assim da quantidade de pessoas ou quem iria no casamento. Uhum. Hoje não, são vocês de fato que coordenam isso. Mas o custo do evento, né, a jornada como um todo, ela parte desse princípio. Para quantas pessoas, para definir local, para definir comida, para definir bebida, para definir atrações. Me conta, como é que foi a lista dos convidados para você? Se está sendo ainda? Vocês não casaram ainda, né? Não, ainda Então, não. Dá para tirar mais alguém? Dá para colocar mais alguém? Olha, a gente teve uma notícia hoje em relação a isso, mas tudo começou, na verdade, a gente teve um pequeno, digamos assim, obstáculo na nossa lista, mas envolve mais a Bárbara, então fala aí, meu amor. Não, é assim, até inicialmente, é legal a gente trazer isso. Inicialmente, no comecinho de tudo, quando a gente falou assim, vamos casar, a nossa ideia inicial era casar até mesmo no salão de prédio no salão de festas do nosso prédio. Mas aí a gente começou a fazer a lista e falou, opa, não vai dar pra ser aqui não tá, não vai dar, o espaço não é Legal você falar isso. suficiente. Ou seja, a lista de convidados já determinou, não vai ser aqui. Exato. Exatamente, Nós lista de íamos fazer convidados. algo bem. E tá tudo bem se for É, lá. exato. Mas, ó, Não, para nós teria sido ótimo, mas a lista não deixou, já ultrapassou 100 convidados naquele momento. é a minha discussão dos 5 mil para os 5 milhões. Aham, exato, verdade. Perfeito, Tá. é isso. E aí? E aí a gente falou, bom, não vai dar pra ser aqui então no prédio, né? Vamos começar a procurar outros lugares. E aí a gente tinha que definir um outro orçamento, porque se a gente fosse pensar no prédio, era um orçamento, se a gente alugar um outro espaço, é outro orçamento. E a gente começou a ver isso. E a gente olhava a lista, dá pra tirar mais alguém?
dá pra ficar esse daqui mesmo? Dá pra tirar ou não? E a gente começou a realmente dar uma filtrada. E no final, nosso casamento ele vai ser bem intimista, vão ser realmente pessoas, famílias, amigos bem próximos, pessoas que fizeram e fazem parte da nossa história como casal. E é um momento que não dá pra você colocar todo mundo. E eu acho que, pelo menos do meu ponto de vista, talvez até o João tenha um pouco diferente, mas eu acho que casamento é um momento muito íntimo. E até depois que eu estudei e aprofundei sobre isso, é um momento muito importante. Então, pra mim, faz sentido só estar pessoas importantes, porque pessoas a gente conhece o dia todo, o tempo todo, mas ali no casamento é um momento especial. Tem que estar alguém ali que tá vibrando por vocês, o casal. Senão não faz sentido, eu acho, Que essa não te pessoa. incomode também, né? Alguém que você nem sabe quem é do lado. Com certeza. Isso eu acho que é muito importante. Mas a gente teve esse filtragem já pensando em questão de espaço para caber dentro do nosso orçamento. Isso sim, que a lista de convidados dita, como você disse. Um critério que a gente utilizou foi selecionar pessoas que estiveram conosco até agora na nossa evolução, tanto individual como casal, e pessoas que também estarão conosco daqui em diante no nosso progresso futuro. Então foi esse o critério que nós utilizamos e assim, passou ainda do que a gente imaginava, né? A gente está com 180 convidados, salvo engano, 150. 150, né? Uhum. Mas Um intimista assim, você... Mas a família é muito grande, Fernando. muita família, muito Juro, a família. família então ocupa a maior não é parte 1000, da é lista. 150. Aí vira intimista. Isso que foi família só primeiro grau, né? A gente deixou É. uns de segundo grau de fora aí. Família é muito grande. Mas e aí, vai ficar gente brava então. Olha, Ainda mais vocês estão expondo o casamento por aí. mas eu acho que não, sabe? Quem conhece a gente, eu acho que não. Não fiquem bravos com eles. A gente manda uma lembrancinha depois pra quem achar que tem o direito de ficar bravo, né? Ah, não. Mas eu vi, obviamente, vocês estão no meio da jornada, então a gente tá vendo a minissérie como um todo. Hum. E a tia Vilma na história não vai entrar no jogo mesmo, então. Tá de stand-by. Tá distante de Vai. Quando estiver Tadinha chegando da tia perto, Vilma. a gente vai ver as confirmações. Se sobrar um espacinho, ela vai estar com a gente. Que bom. Mas seguindo um pouco desse clima, obviamente, em alguns momentos vira cômico, em outros nem tanto. O quanto os convidados influenciam vocês nessas etapas todas? A opinião dos convidados. Tá rolando isso ou não? Um pouco, assim, em Vocês relação. são próximos da família, assim, a ponto de contar o que tá acontecendo? Também tem isso, né? Se não é tão próximo também, não tem muita opinião sendo dada. Eu diria que próximo nós somos, mas aqui em São Paulo, somente eu e Bárbara que estamos morando. Então, nossa família dela é interior de Minas Gerais, minha família interior do Paraná. Então, aquela coisa, correria daqui, correria de lá, é o WhatsApp, uma videochamada. Mas a gente investiga assim, qual drink que você gosta, o que você gosta de comer, em relação à alergia também, alguns alimentos, enfim. Mas poucos pitacos. O irmão da Bárbara tá se formando em arquitetura, então ele vai participar um pouco do processo de decoração. Mas eu diria que eles estão participando, principalmente assistindo a minissérie que a gente está realizando, mas poucos pitacos assim, né, Bárbara? É, não, a família assim é bem tranquila, não fica influenciando em decisões, a gente meio que só conta o que que tá acontecendo. Nossa, é isso aí, tá muito bom. Não dá um pitaco, não. E vocês também não estão pedindo ajuda? Muito pouco, né? Olha, a gente tá com um time de assessoria tão bom que a gente não tá tendo essa necessidade, juro. Legal. Demais. Na Lógico, verdade, tem- teve só no começo, né, que a Bárbara pegou um belo auxílio com a mãe dela para poder tomar a decisão de fechar o nosso casamento, mas agora, na verdade, não, né? É, não, isso que eu ia falar. Lógico, tem algumas decisões, por exemplo, a escolha do vestido. Eu falei assim, mãe, vem pra cá, né? Minha mãe veio, eu quero que você participe, me ajuda nessa decisão, porque eu não quero tomar essa decisão sozinha. E até nem seria legal, depois que eu vivi a experiência, que foi incrível ter elas ali comigo. Como é que fala mais do vestido? Calma aí, deixa eu terminar de falar essa parte aqui. O local do evento também, antes da gente tomar a decisão do local do evento, liguei pra minha mãe, mãe, é tal jeito, tal pessoa, tantas pessoas, você acha que vai bem? Ah, Bárbara, eu acho que sim, meio que ter aquela afirmação, sabe? Sim. Eu acho que tem algumas coisas que a gente pede opinião nesse sentido, mas depois que a gente já entrou no processo da jornada do casamento, a gente tá sendo muito bem assessorado e assim, não estamos precisando pedir ajudas. Acho que cada um é cada um, né? Vocês me parecem ser pessoas bem decididas, pessoas com uma simplicidade de tomar decisões. Tem gente que complica também, né? É, Tem noiva que leva a mãe, o pai, o papagaio, o padrinho, a madrinha. Gostou ou não gostou? Não gostou, troca tudo, volta. E aí vira uma indecisão, né? Não vira uma decisão, vira sim. uma grande indecisão.
cada etapa do processo. Uhum. E parece que além de ser bem assessorados, vocês também têm uma clareza do que vocês querem, né? Então fica tudo mais fácil, Sim. mais decididos. Porque também tem a influência não só das pessoas, mas dos padrões, né? Uhum. Porque a gente tem, né? Vocês assistiram um filme na vida, né? Sim. E todo filme tem algum casamento que rola. E desde sempre, desde Disney, existem casamentos de noivas princesas, muito luxo, muita coisa. Vocês entendem que o casamento de vocês tem um lado mais clássico ou menos clássico? É mais vocês? Ou tem algumas coisas que vocês seguem os ritos da princesa da Disney mesmo? Não, tá sendo total a nossa cara o casamento mesmo, não tá sendo nada Não princesa, clássico. não clássico, não precisa da Disney. O A gente casamento de vocês você não considera clássico, então? não, a gente tá trazendo muito da nossa identidade mesmo como casal. Então, tem várias coisas que a gente decidiu, até padrinhos, a gente decidiu que a gente não queria ter padrinhos. Então, Não, não queria, não. Não, Não. quer, não vamos ter padrinhos. vai ser só a gente mesmo, a gente tomou essa Não, como fala mais sobre decisão. isso. Decisão de não ter nenhum padrinho. Não, a gente decidiu não ter padrinhos. Em conjunto, né? É, e foi algo bem É que vocês não natural. gostam de ninguém, então. Sabe que os amigos interpretaram dessa forma. Diego, faz o corte agora e vai viralizar isso. Interpretaram dessa forma, né? Uns amigos. Padrinhos geram só gasto. Nossa, quem vende pra padrinho vai me adorar agora. Não, é. Mas foi uma decisão muito natural que a gente tomou. Ai, padrinho. Na verdade, Muito perguntaram. natural na onde? Pra mano? nós foi, pra nós Pra foi. vocês. É, exato. Olha o mundo, olha a bolha que a gente vive. Não é minha bolha, na verdade, assim, eu fiz uma piada fora de hora aqui, mas é importante ser assim. Quem falou que é obrigatório ter padrinho? É verdade, não existe padrão, né? Como você falou. Não existe padrão. Uhum. E acho que a maioria segue o padrão. E seguir o padrão também tá tudo certo. São pessoas, pessoas são cada uma diferente da outra. Não tem como ser Mas igual. você chegar na conclusão de, pô, eu não quero ter padrinho. Mas talvez pelo problema de ter muita gente. Ou não Olha, necessariamente. Bem, eu creio que isso seria um problema, assim. De repente, de ter mais pessoas que poderiam estar como padrinhos e não caberia todo Porque mundo. tem casamento hoje que tem mais padrinho que convidado. Você vê no altar 50 pessoas e embaixo do altar tem 30. Mas eu já fiquei sabendo que o time de fotografia e cinema que registra o casamento prefere que não tenham padrinhos no altar para ficar uma imagem mais clara. Tem Ó, por esse também. Diego tá assinando ali, então se ele falou, tá assinado embaixo. É, mas foi algo bem natural pra gente. E a gente chegou nessa conclusão em um dos espaços que a gente visitou. Perguntaram: vocês vão ter padrinhos? É, a gente não tinha decidido, mas o pessoal do espaço nos perguntou ó, como nós somos noivos com nível de consciência baixíssimo sobre casamento. E aí eu olhei pro João, o João olhou pra mim, acho que não. E aí eu falei, é isso, né? Daí a gente chegou em casa, acho que a gente não vai ter mesmo não, né? Tipo, só pra concretizar isso. Não, acho que não faz sentido, pra quê? Tipo, tá tudo bem, né? Tá, então tudo bem, vamos seguir assim. E aí depois a gente conversando com outras pessoas, todo mundo, não vai ter padrinhos? Nossa, como assim? A gente, não vai ter. É fora do comum. A gente tem percebido mesmo no olhar. Quando nós respondemos não vai ter padrinho, a gente vê o olho arregalando, a gente entende que realmente nós somos fora do padrão. É, Mas que não existe padrão, né? Nós somos diferentes. Cara, assim, não tem como falar, existe um padrão. Existe, né? É No verdade. casamento existe um padrão. Inclusive, existe um padrão religioso, existe um padrão de formato. A noiva tem que estar de branco. Vai Uhum, ser de branco, né? vai. Ah, bom, Não, só faltava essa, ser né? preto. Mas, ó, rola, gente. Rola? Tá rolando. Com certeza. Tá tudo certo. É. Faz É parte. verdade, tá tudo bem. A gente não tá aqui pra julgar ninguém, né? Tudo bem pra quem aceita o quanto de fato faz sentido É. não se importar com a vida dos outros, mas é bem fora do padrão. Bem fora. Não traduzam isso como errado, mas é fora de um padrão que existe no mercado. Uhum. Mas não ter padrinhos é uma coisa interessante, é uma coisa nova e tá tudo certo pra mim. É. Agora, e a escolha do local? Depois que vocês entenderam a quantidade de pessoas, depois que vocês entenderam, vocês já tinham noção do que vocês queriam? A gente foi descobrindo nesse processo. Ah, uma que- pergunta importante. Vocês têm alguma religião? Sim, eu sou católica. Católicos. Uhum, dos dois católicos. Vai ser igreja, não. Agora, nesse momento, não. Acredito que a gente precisa ainda se preparar melhor espiritualmente para isso. Pra fazer a cerimônia religiosa. Isso, exato. Como É. casal, a gente precisa se preparar melhor para isso. Então, agora a gente optou por fazer realmente a parte do jurídico, com cerimonialista no dia. E aí, a cerimônia religiosa vai ficar para outro dia, outro Tá. momento. Mas vai ter a cerimônia no local. Vai ter cerimônia no local, aham. E para vocês definirem o local, então provavelmente teve para tomada da decisão um lugar que caiba uma cerimônia mais a festa. Isso, exato. Uhum.
A Bárbara tinha alguns pré-requisitos, né? Como, por exemplo, uma área que nós pudéssemos aproveitar luz natural, tivesse um pouco de verde, de natureza, que remetesse a isso. Inicialmente a gente ia fazer no salão de festas de casa, mas não coube. E começamos a pesquisar alguns lugares aqui em São Paulo. Visitamos mais de um lugar, né? Foi um pouco, digamos, Mas com essa decisão, então, um lugar que tivesse luz natural entrando, Exato. que coubesse a cerimônia e a festa, Uhum. E que tivesse uma parte que coubesse pelo menos arborizada. 150 pessoas. Isso. Uhum. E que tivesse essa questão do arborizado. Eu queria que remetesse a isso, porque remete muito a gente como casal. A gente quer que seja. O que eu pensei quando a gente estava organizando está organizando o casamento, né? Eu acho que o casamento, o espaço, tudo tem que transmitir a energia do casal. O casamento tem que estar sintonizado com o casal. Então, Tudo, com certeza. né? Então a gente falou assim, bom, quero ter um espaço aberto, já imagina a cerimônia nesse espaço, quero que a cerimônia aconteça ali. Ah, quero que também tenha uma parte de vegetação, uma coisa meio que botânica, remeter a isso, vai ser muito confortável, é gostoso. Quero que tenha luz natural, então quero que a cerimônia comece em uma parte de dia, pode terminar à noite. Então já foi alguns pré-requisitos que a gente foi colocando já para definir o local. Isso já foi bom que já limitou a gente nas visitas, né? A gente já filtrou os locais realmente por essas características. E aí depois a gente também tinha a questão do tempo, né? A gente começou a Tinha organizar. data, né? Exatamente. tempo curto, né? Nós decidimos casar em abril, mas a gente começou a pesquisar mesmo Em junho, em né? junho, né? Então, de fato, foram 4 meses realmente, né? É. Do início da pesquisa até a data do casamento, que vai acontecer ainda. E qual local vai ser? Bem na hora que aparece aqui na tela. A gente optou pelo Gardens, que vai justamente contemplar tudo isso, né? Tem a parte da vegetação, botânico, tem a questão da área aberta, pega a iluminação natural também, é um espaço que comporta tranquilamente 150 pessoas. O Gardens que faz parte do grupo Ilute, inclusive, esse drink tá maravilhoso, tá? Então a gente foi muito feliz na nossa escolha e os nossos convidados também, só de ver pouco da imagem do local, estão super animados e ansiosos para estar aqui com a gente nesse dia. Que legal. Eu acho que também outra coisa importante que quando a gente está visitando espaços, né? Quando você entra em um espaço e você dá match com o espaço, é mais ou menos isso, entendeu? Você Tudo na vida é assim. é pra tudo, exato. Match, né? É, você se imagina a festa, imagina acontecer no casamento, você fala, putz, é aqui. Porque a gente visitou outros espaços e você sabe quando não deu match, tipo, não rolou. Alguma coisa tem um empecilho. Sempre tinha algum probleminha nos espaços anteriores que a gente visitou, né? E de fato, o Gardens, assim, a sensação que a gente teve foi de perfeito, né? Contemplou. Perfeito. Então, Vamos voltar um passo? Vamos. Porque quando entra na festa, na cerimônia, a gente já vai para alguns detalhes finais. Mas e a decisão do seu vestido? Olha, Que é algo importante. Esse conteúdo ele sempre vai para quem vai casar. Eu quero também escutar um pouco a decisão do João com relação ao terno. Mas o vestido é simbólico. uhum. Gente, perdão pra minha voz. Ai, senti que alguma coisa tá indo embora. Vou. Voltou. Mas o ponto é, nada é... E aí nada é o exagero meu, mas é muito simbólico o vestido, o momento do vestido, a decisão do vestido, né? Vem do desenho animado. Eu conto sempre uma história da minha filha. Minha filha, quando fez de 5 para 6 anos, ou de 6 para 7, eu não me lembro, ela quis uma festa de aniversário de casamento vestida de noiva. caramba. Queria, Não cara. acredito, que incrível. Imagina se não vai casar essa menina. Nossa. E Como é que ela se chama? Helena. Helena? Então, de fato, é algo que nasce, me parece, né? Com menina, enfim, o vestido. Pra você. E tá tudo bem se não for. Quero escutar. Pra mim não nasceu comigo. Eu tenho, inclusive, primas que, assim, já sabem o vestido que elas vão casar, já têm em mente, já idealizam. E eu não sabia. Geralmente é princesa, né? Aquele vestido grandão, enfim, não sei. Conta você. Uhum. Não, a decisão do vestido, quando a gente já falou sobre casamento, eu já tenho um estilo de vestido que eu gosto, não vou entregar muitos detalhes aqui, né? Mas já tenho um estilo. Vai acontecer. Ah, eu quero saber, vai. Sabe que geralmente eu entrevisto pessoas que já casaram, então fica Uhum. mais simples essa fase. Eu achei que você ia conseguir tirar alguma coisinha dela. Mas um pouquinho. Não. Mas o estilo de vestido eu já tinha muito em mente o que eu queria. Pelo meu estilo mesmo, não baseado em um casamento realmente. Mas eu já sabia o que eu gosto no meu corpo, o caimento que eu gosto. E você até falou assim: eu vejo que vocês são um casal muito decidido. Realmente a gente é, tanto que o vestido eu escolhi na primeira prova. Foi o primeiro vestido que eu Jura? provei, juro. Nossa, foi a primeira noiva que eu consegui na primeira prova.
Verdade. juro pra você. Foi a primeira prova, eu coloquei o vestido, na hora que eu coloquei eu já falei, é esse. Caramba. Tava comigo a minha mãe, né, que também tava. Você provavelmente já escolheu um que você já sabia que era do teu. Então, na loja que a gente foi, elas pediram antes, Bárbara, que estilo de vestido que você gosta? Você já- Então, eu mandei pra ela algumas inspirações, mandei foto. Chegando lá na loja, elas já tinham deixado separado o estilo de vestido. E aí, no primeiro que eu coloquei, eu falei, é esse. O primeiro mesmo? O primeiro, Ah, essa assim. parte eu não sabia, Coloquei já é o uma vestido novidade e pra já mim. foi. E aí, minha mãe também já gostou, minha prima também estava junto ali comigo, também já falou, que tava melhor amiga na ligação, prima na ligação, todo mundo é esse, é esse. Tá, mas por desencargo de consciência, vamos provar outros? Deu, Só pra tá, negar de então fato. vamos. Foi exatamente isso. E aí não balançou nessa prova dos outros? Não. Pior que não. Não. Foi o primeiro vestido. Olha só, tava bem decidida mesmo. Foi. Tô Foi ele. ansioso pra te ver de vestida de noiva lá. É, o João, ele, desde quando a gente começou a abordar o tema casamento, ele sempre falou que o melhor momento pra ele vai ser ver eu entrando de noiva. Não, mas ó, vou falar pra você. Eu não me lembro se eu chorei. Pra ser bem sincero. Eu me lembro de me emocionar porque a Viviane, minha esposa, ela fez uma surpresa pra mim. Além das minhas filhas entrando com aliança, minha avó Nossa. entrou. Aí foi complicadinho. Ai, quebrou. Não, quebrou. Complicadinho. E foi e ela escolheu a música, ó, pra você ver como na época eu não ajudei tanto a organizar. Então ela sabia de tudo, eu não sabia de nada. Mas é um momento muito delicado para o homem. Positivamente falando. Meu nariz tá uma maravilha, tá? Pessoal, podcast vida real, tá bom? É, na hora que a noiva entra, tudo muda. É, já tô É, imaginando. é por isso que noivo chora. É, É impressionante. com Assim, certeza eu vou chorar. é uma sensação diferente mesmo. Parece que não é uma questão sobre o casamento, é sobre a relação humana mesmo, né? É o comprometimento que estava faltando antes da tomada de decisão de querer casar. E aí parece que tudo dali para trás vai ser concretizado naquela entrada de um altar, de uma cerimônia, não importa. Na praia que seja. Mas ver a noiva pela primeira vez. Hum. E o noivo também, tá? É. Quem diga que o inverso também tá proporcional. Eu acho que a entrada ali também, pra quem tá vendo, pra quem tá entrando. Para todo mundo. Todo mundo se emociona, né? Mas vocês dois Mas, né? é diferente. É diferente, né? Quem não casou não sabe o que eu tô falando. Mas quem casou sabe. Quem casou bem, né? Porque também tem uns casamentos que acontecem às vezes que não é pra ser, mas quem casou bem sabe. É pra vida toda, é muito legal, é maravilhoso. Eu não quero perder uma pergunta aqui, mesmo sendo muito clichê. Uhum. Qual foi o teu sentimento vestindo ou vestido? Teve algum clima de verdade acontecendo ou é normal, Fernando? Não, teve um clima, porque até na loja, na hora que colocou o vestido, eu bati o olho e falei, meu, é esse, eu tenho certeza. Aí dá até borboletas no estômago, isso existe, sabe? É isso que eu senti naquela hora. E na hora que abriu, assim, olhar pra minha mãe, vendo ela também emocionada e falando, tipo, pelos olhos, sem precisar verbalizar, é esse, minha prima também, a gente sente isso na hora. É louco, né? Sente mesmo. Como é que pode? Só vai saber quem vestir, né? Exatamente, só vai saber quem vestir. Interessante isso da emoção, porque você tá lá no altar, a sua esposa entrando, né? A pessoa que você vai passar o resto da sua vida entrando ali naquele corredor e você olha, tá ela vestida de noiva, que você ainda não conhece o vestido, e todos os seus familiares, amigos, pessoas, como eu falei, que estiveram com você até então e estarão também futuramente, não tem como não se emocionar. Não, não tem. Pra todo mundo, cara. E é o porquê as pessoas casam. Nesse mesmo podcast que eu falei que a gente fez essa discussão, e eu provavelmente vou fazer esse comentário em todos que eu puder. As pessoas casam por esse motivo. Pela celebração, pela conquista, pela expor de verdade aquilo que vocês sentem. É bonito isso. É uma prova social. Até no marketing tem esse gatilho, né? Mas é uma prova de fato. Vocês estão provando para as pessoas o quanto vocês se amam, se gostam, convidando elas para participar desse momento. E é milenar, fazer festa é milenar, não é? Não fui eu que inventei. Uhum. Fui eu que coordeno a indústria de casamentos. É o planeta. Jesus Cristo fez um casamento, não fui eu. Então tá todo mundo tem um DNA para celebração. E quando você reúne as pessoas, quando você junta as pessoas certas no lugar certo, do jeito certo, não tem. E aí, para quem é mais religioso ainda, não tem como dar errado. Uhum. Pelo contrário, E é a aí, falta disso
Sim. Exato. É o inverso disso que provavelmente faz um evento dar errado. Uhum. Um casamento dar errado. Vocês serem decididos, esse jeito, pelo menos que eu tô escutando da Bárbara agora, de saber o que quer, decidida, não ser pelos padrões, demonstra não só uma honestidade, mas um lado de vocês de serem honestos com vocês, sabe? Uhum. Não é pelos outros, não é pressão social. A chance de vocês darem certo enquanto casais é gigante. Uhum. Com certeza, é verdade. É bem tudo do jeito que a gente quer. Não é só mostrar pros outros, né? Exato, Então, exato. assim, quando você fala que é uma emoção grande de todo mundo que participa, mas só é uma emoção grande se você casar do jeito certo, João. É verdade. Se você convidar pelos motivos certos. Faz Se sentido. você escolher a tua roupa pelos motivos corretos. Verdade. Sabe? Se você escolher a música que vai entrar, de verdade, com emoção. Uhum. E tem um mito que o noivo não participa da gestão de um casamento. Sabe? Isso não é mito, não, cara. É um pouco da verdade. Não é? Por dois motivos. Tem noivo que de fato não curte muito a história. Da mesma forma que também tem noivas que às vezes não curtem tanto quanto o noivo. Mas também tem um lado de o próprio mercado meio que conduz dessa forma, sabe? Dá menos importância às vezes. Eu sei que ela que vai decidir mesmo, nem quero falar com você. É. E eu tenho vários casos que eu já contei aqui disso acontecendo. Hum. Mas no final do dia, o que importa é vocês estarem tomando a decisão em conjunto. Pô, escolham as músicas em conjunto. Escolham os docinhos junto. Pega a planilha de grana que é chato pra fazer junto. Que se nem essa jossa vocês fazem junto direito, imagina depois de casado. Não é verdade. Mas não vai fazer nada junto. Então não é sobre casamento. Sim. Não é sobre, o casamento é mais legal pra um do que pra outro. Uhum. A vida tem que ser chata e legal pros dois. Tudo bem. Não é fazer tudo grudado também. Uhum. Mas participativo, pô. Com certeza. Se você não participar com a tua noiva e com o teu noivo nesse dia, vai fazer o que junto? Uhum. Faz Concorda? sentido, claro, Com certeza. concordo. E ouvindo você falar, eu nunca tinha parado pra refletir nisso, mas ouvindo você falar agora, é 100% disso. É 100%. E a gente tá participando muito do casamento juntos, da organização, e tá sendo incrível, porque não é uma coisa que tá dependendo só de mim ou tá dependendo só dele. Não, a gente tá tomando todas as decisões juntos, a gente discute juntos. Menos o vestido, lógico, né? Mas do restante, tá 100% junto nessa trajetória. E tá sendo muito legal, porque a gente já tá construindo essa relação, porque só o fato da gente ficar noiva, a gente já sentiu que no nosso relacionamento mudou. Não sei explicar o que, mas muda. Claro que eu sei. Dentro, assim, do relacionamento. É Dentro da relação. segurança. Exato, muda. Não, tudo muda com a Muda. palavra segurança. O planeta muda. Muda. A lua muda de lugar. É, exatamente. Então, só o fato de estar noivo mudou. Agora, nessa jornada do casamento, parece que a gente tá mais íntimo, mais próximo, o relacionamento já tá mudando. Então, acho que já é o processo da caminhada da jornada até o dia do casamento e depois do casamento. Então, acho que é muito importante ter essa trajetória juntos, porque é a construção de algo. Você tá colocando tijolinho agora aqui nesse planejamento da organização do casamento, né? E lá no dia é o cimento, depois a pintura, depois o quadro, depois não sei o quê. Então, tá sendo muito legal. E vocês têm que se cobrar esse processo. Porque isso, pra mim, é um bom treino. Não é só morar junto, não. São Uhum. decisões importantes. Sim. É um comprometimento exposto em público. Uhum. São coisas que parecem detalhes bobos. Tem gente que acha que casamento é supérfluo. Tem gente que acha que celebrar um casamento é dispensável. É que eu levo muito a sério alguns ritos do ser humano. Eu acho que o ser humano ele é obrigado a cumprir alguns ritos da forma que tem que ser. E, na minha opinião, o casamento, e aí eu volto a falar, de 5 mil a 5 milhões, ele tem que acontecer. Não é uma opção. Se você quer casar, não importa classe social, não importa sexo, sou extremamente a favor de tudo nesse planeta. De Uhum. qualquer jeito que vocês queiram fazer. Sim. Não é sobre religião. Apesar de eu ser católico, de eu ter uma crença, eu sou respeitador de todas as outras crenças. Agora, você quer ter um casamento duradouro, de verdade? Você quer ter um casamento feliz de verdade? Seja honesto com o compromisso. Com certeza. A palavra compromisso é simples, casamento, compromisso. Exato. E se comprometer é também se comprometer com a família do outro. Uhum. É gostar do sogro, da sogra. É convidar um convidado que você não sabe se gosta muito, mas o outro gosta. E vice-versa.
É tomar a decisão de uma comida que eu gosto, eu peço, mas eu também escolho uma opção que você gosta e que os convidados também vão gostar. Perfeito. E tá tudo certo. Porque é assim que faz uma. Não é sobre a festa de casamento. Eu acho que o grande mito é esse, né? Ah, porque a festa de casamento. Mas o que tá por em volta da festa de casamento é o que mais me interessa, é o que mais me importa. Uhum. Você tem mais grana? Gasta mais. Tem menos grana? Gasta menos. Tá Dá tudo pra certo. fazer, né? É, não gosta de funk, não põe funk. Uhum. Gosta de funk, mete funk em tudo. Tá tudo certo. Quem Vai ter funk no de vocês? Ah, vai ter um pouquinho Um pouquinho, né? Dá pra ter uma passadinha, né? Até onde eu sei, apesar de ser muito bom com casamentos, eu não frequento casamento todo dia. Mas até onde eu sei, é uma regra em casamento hoje ele ter um funkzinho no meio do caminho ali Acho que pra tem que ter, pra né? animar a vovozinha que tá sentada. Verdade. O processo todo da organização é muito gostoso, né? E a gente só não soube te responder com exatidão porque a gente ainda vai ter essa etapa de definição das músicas, né? Isso é um ponto interessante, inclusive aqui... como a Ah, gente foi tá- bom você falar isso. Não chegou nesse ponto ainda. exato. A gente tá toda a jornada do casamento, existem definições e reuniões, pelo menos aqui na Willute, onde nós estamos realizando o nosso. Sim. Então, nós tivemos primeiramente uma reunião de alinhamento com o pessoal da gastronomia, onde nós definimos o cardápio, enfim, o que nós íamos de fato degustar. Depois nós tivemos reunião com a decoração, onde eu ajudei muito nessa parte. Não ajudei, sim. Ajudou mesmo? Ajudei. Eu concordei no final de tudo, mas eu ajudei. A Ah, gente mas isso já é ajudar, irmão. Não, eu participei, como você falou, participei, estive... O processo é muito bom, porque o dia é o dia e, querendo ou não, passa rápido. Então é muito gostoso você organizar e realmente participar de todos esses momentos em casal. Até pra valorizar. A participação de concordar só, de É. aprovar, é até pra entender e valorizar todas as etapas que existem. Sim. Mas foi bom você comentar isso. Tá sendo uma boa experiência com a Oilute? Ah, O fato de vocês terem já uma jornada construída e eles coordenarem vocês definiram um espaço, Uhum. depois vem decoração, E gastronomia. decoração, gastronomia, Tá parte... facilitando a vida de vocês? Então, isso era até uma coisa que eu queria colocar como quando a gente estava fazendo a seleção dos lugares, uma coisa que a gente já tinha fixo que a gente queria. Nós queríamos um grupo que tivesse tudo dentro dele. Então, já tivesse decoração, já tivesse gastronomia, já tivesse audiovisual, já tivesse tudo dentro, porque nem eu nem o João somos aqui de São Paulo. Para a gente conhecer um fornecedor é muito difícil, a gente dependeria de indicação de outras pessoas que conhecem. Nossa. Então, muito mais sentido a gente contratar um lugar que, poxa, você faz isso todo dia, você sabe, você tem expertise nessa área. A gente não vai se arriscar e gastar dinheiro nisso, nadando em lugares que a gente não conhece, né? Então, a gente já tinha isso como pré-requisito. A gente vai contratar um lugar que tenha tudo já incluso, porque a gente não vai precisar ficar vendo outras coisas juntos. Que legal. Separado. Isso já era uma decisão, e com certeza, agilizou demais. Eu acho que talvez se não fosse assim, eu não sei se a gente conseguiria organizar em 4 meses. Eu acho que com certeza isso foi uma mão na roda. Em algum momento vocês tiveram um pouco de insegurança nesse processo das decisões? Meu, pior que eu acho que não. Zero, né? Zero Zero, segurança. foi muito Depois que tranquilo. realmente que nós optamos por fazer o casamento junto ao Ilute, zero insegurança, na verdade, pelo contrário, superando as expectativas, né, de toda a organização e muito seguro de tudo. Diferente de, não querendo julgar, mas nós tivemos algumas experiências que nos decepcionaram, né, visitando outros locais. Por exemplo, o cheiro do banheiro, enfim, a decoração e algo que foi um empecilho, digamos assim, que a gente teve que trabalhar em casa para a Bárbara poder bater o martelo e a gente fechar com a Ilute, foi a questão do conceito em quadro e branco, que no primeiro momento a gente não entendeu muito, mas depois ela acabou absorvendo e aceitando o fato e a ideia dela poder fazer tudo do jeito que ela quer. Então, tudo que ela quiser, a decoração, as cores, os móveis, as cadeiras, as mesas, ela vai poder escolher junto ao time da Wilute aqui. Então, acho que esse é um ponto interessante para ela. Eu acho que como eu não tinha essa ideia clara de um casamento, eu não visualizava como eu queria o meu casamento. Então, para mim, inicialmente era muito mais fácil eu entrar em um espaço que ele já tivesse um contexto e eu me imaginar nele. E não ao contrário, eu entrar em um espaço e imaginar o contexto que eu queria. Exato, essa foi a minha maior dificuldade que eu acho que eu tive com a Wilute. De entrar lá dentro do Gardens, eu gostei muito do espaço. Eu falei, nossa, é esse espaço. Mas o que dá pra fazer aqui? Exato, só que eu não conseguia imaginar a decoração que eu queria ali dentro, eu não conseguia imaginar, nossa, onde vai ser a cerimônia, eu sei que vai ser ali fora, tudo bem, porque tem a parte aberta. Mas aqui, a mesa vem desse lado, onde vem o palco, onde vem o bar? Porque eu não tinha esse contexto. Aí o pessoal foi explicando, Não, na verdade, já a Ju, né, que é do comercial, que foi o nosso primeiro atendimento, já nos deixou seguro dessa questão, mostrou algumas alternativas. Nossa, tem infinitas alternativas. É, exato.
E a partir do momento que a gente entrou na etapa da decoração com os experts aqui da Wilute, aí é uma arquiteta que tá cuidando realmente da decoração do nosso casamento. Então, Foi show. será que tem algo melhor que isso? Eu imagino que não. Uma arquiteta fazer a decoração do casamento é Não. algo que eu não imaginava que Que existia. faz só isso, né? Não É só de isso, manhã né? faz comida, à tarde faz decoração, à noite faz Exato, drinks. exato. É arquiteta especialista, unicamente, exclusivamente trabalhando para decorar casamentos dentro da Wilute. Então, é algo muito interessante. Aí dentro desse contexto tão expert, assim, nichado, não tem como a gente se sentir insegurança. É. Essa que é a questão. Não tem como. Mas é legal você falar que, para você, como você nunca fez uma festa de casamento, Uhum. você tinha que visualizar para ter as escolhas, né? As opções. Mas dá para você ver a importância dos bons profissionais. Sim. Seria mais fácil já ter o palco fixo lá. Seria mais fácil já ter as mesas iguais para todo mundo, Uhum. as cadeiras iguais para todo mundo. O que a Wilute faz é muito mais complexo. Sim. Só que esse é o jeito certo de fazer, que é descomplicar aquilo que você nem sabe. E é complicado, mas aqui a gente descomplica. Porque a escolha da cadeira ela é importante. A escolha da mesa ela é importante, das flores é importante, do tecido é importante. E só na jornada você descobre o quanto aqui é descomplicado. Mas no começo, eu entendo você. Não, Se você não enxerga o que está acontecendo, você não sabe o que você quer. Mas aí que vem a coordenação do evento. De a gente te ajudar ao que você de fato quer, quais são as opções, o que fica bom, o que não fica, o que combina, o que não combina, porte do evento, por exemplo. Então, por aí vai. Que bom que vocês estão gostando. não, tá tendo sucesso. Ó, pô, você me deu uma balinha boa, hein? Não. Poxa, não é remédio isso aqui? É. Ah, então. Acho que a cada 6 ou 8 horas. Dois, assim. Não, mas foi o choque térmico. O choque térmico me matou. Com certeza. Tá muito. Sei lá, acho que tá. Tá bom. Mas você sabe que eu não é doente. É só coriza mesmo. né? Não tá tudo Eu tô com cinza, né? energia, dá pra sair daqui e correr 10 quilômetros. Mas o nariz vai ficar pingando. Sim. Eu queria voltar para um tema que a gente falou já, quando você falou do solitário, que é das alianças. Ah, verdade. E você me conta, como é que tá o processo da definição das alianças? E aí, resolveu? Entendeu como é que funcionam as alianças agora? Entendi. Agora eu já tô ajudando amigos, né? Porque meus amigos também. Você vai vai fazer um curso. É, Curso de como exatamente. casar em 2025. E eu tô feliz em poder participar. Tem um amigo meu, grande amigo meu, que tô participando desse momento. Então é bacana, a gente vai passando pra frente nessa experiência. E é boa. Mas como, na verdade, o universo do casamento era totalmente desconhecido pra nós, o universo do ouro e das alianças também, né, Bárbara? Nossa, total. Tanto que nós encontramos um fornecedor de alianças indicado pela Wilute, né? O Thiago Pessoa. Inclusive, Conheço. esteve aqui contigo Sim, já. gravei com ele. Ótimo, bacana. Incrível, um cara diferenciado. Diferenciado mesmo. Ele é 10. Uma história de vida incrível, né? Quem quiser, assiste ao episódio com o Thiago Pessoa, vale muito a pena. Então, uma experiência maravilhosa. A gente estamos fazendo a nossa própria aliança. Então, nós desconstruímos também o padrão, digamos assim, de aliança. Por exemplo, a minha aliança, eu coloquei algumas pedras negras, algo que eu nem imaginava, porque eu achava que a aliança era só ouro ali, um bambolê de ouro e pronto, acabou. Mas não, então eu vou fazer uma personalização realmente das nossas alianças. Tá sendo muito, muito show, incrível essa experiência com ele. Conta um pouquinho, Bá, também, sobre o Thiago. Foi sensacional, né? Porque basicamente, literalmente a gente fez as nossas alianças, desde pegar o ouro na mão, derreter o ouro. Vocês participaram da história. Sim, a gente fez realmente a aliança. O Thiago, ele trabalha com uma personalização da aliança. Sim. Então a gente chegou lá, inclusive, com uma ideia e a gente Contextualizar, o Thiago é um ourives, né, aqui em São Paulo, e ele montou um produto, digamos assim, que é uma experiência, onde os noivos ou somente uma pessoa vai lá e faz realmente a sua própria aliança ou outra joia, não necessariamente somente a aliança. Isso. E nós chegamos lá com uma ideia de aliança, e aí ele foi mostrando pra gente todas as personalizações, todo o trabalho dele, toda a autoridade que ele tem pra falar disso, todos os exemplos, e a gente falou assim, nossa, dá pra fazer muita coisa numa aliança. Era realmente, a gente nem sabia, a gente nem tinha conhecimento desse mundo. Totalmente diferente. Tanto que o João falou, ele queria uma aliança que fosse um bambolê dourado. Saiu de lá com... Vai ter um decline na nossa aliança, vai O ter champo, né? Ela é um modelo, detalhada. é um modelo único. Nós criamos, ninguém vai ter uma aliança igual a nossa. Isso. Então ela tem vários detalhes.
um chanfro, diamantes negros na minha, diamantes brancos? Normal, diamante a normal. gente chama, né? E o mais interessante é que dentro da aliança, nós vamos personalizar com a carinha do nosso cachorro. Então, na aliança da Bárbara vai ser metade do rosto do nosso cachorro, chama Paçoca, e na minha outra metade. Então vai ficar ainda mais especial, né? Sim. E até a escrita também. Eu escrevi Bárbara com a minha letra, né? E o João escreveu João, então vai ter a caligrafia dele na minha e a minha dele na dele, enfim, né? E depois a gente vai pro ateliê e realmente faz a aliança. Então pega o ouro na mão, ele vai explicando todo o processo do ouro, Vale muito a pena. derrete, coloca na máquina, vê no dedo. Nossa, assim, é incrível, porque, igual eu até comentei lá no dia, não é só uma aliança, a gente vai olhar para a aliança, a gente vai lembrar do dia que nós estivemos lá, nós derretemos esse ouro, vai falar, caramba, João, eu derreti Não, esse e a ouro. aliança de fato vai durar pro resto da vida. Não, exato, Pode passar por gerações. exato, mas é nem sei, Vocês chegaram a pegar pedaço de ouro de alguém? Não. não, Porque ele contou algumas histórias de que... Quanto... não, a gente não chegou não, a gente pegou a da dele mesmo. Mas, nossa, a experiência foi incrível, incrível. É uma história a ser contada, né? Não, muito, é uma história super a ser contada. Igual o João falou, e a gente vai indicando isso para outros casais, porque a gente viveu a experiência e a gente viu o quanto isso simbolizou. Isso que a gente nem pegou a aliança ainda, sabe? Imagina quando estiver no nosso dedo, na mão, você fala assim: nossa, lembra desse dia? O tempo todo isso, essa memória vai vir, né? Algo que vai ficar realmente eternizado, não só materialmente materializado, né, na aliança, mas na gente mesmo. É incrível, muito show. Casamento serve pra isso. É ganho de memórias e lembranças. Eu já falei sobre isso também. É igual viagem, né? Minha família trabalha com turismo há 50 anos. Nossa, bastante. E tem muita gente que fala assim, não, por que que eu vou gastar tanto dinheiro com uma viagem assim? E eu sempre dou o exemplo do meu pai. O meu pai não troca nenhum patrimônio real, físico, móvel, automóvel, pelos 50 anos de viagem que ele tem. Olha que incrível. Que não tem dinheiro que pague tudo que ele viveu, os amigos que ele fez pelo mundo, pelo Brasil, então nem se fale. Ele tem um amigo até hoje que é padrinho, que ele é padrinho do filho dele, que é um taxista de Maceió, que faz táxi lá. Acho que ele se conhece há 25 anos, 30 anos. Ele perdeu uma funcionária, perdeu, né? Uhum. Porque ela gostou desse cara e foi morar com ele em Maceió. Daí ele perdeu uma funcionária da agência, ela tá lá. Ela tem uma agência hoje lá com ele. Mas a viagem proporcionou isso. Então, assim, se você discutir, valeu a pena, todas as viagens valeram a pena. Tudo dá lucro se você souber olhar para isso. É que nem um casamento desse que vocês estão fazendo, contando história. Vai dar muito lucro. Vocês vão. O comprometimento, o compromisso que vocês estão firmando, eles vão dar muita visibilidade perante a sua família, perante os seus valores, perante. Pô, vocês vão ter filhos. Ou não? Não tá na Assunto sua polêmico. prioridade no momento. Assunto polêmico. O Paçoca. Paçoca. O Paçoca ele é atual, né? O Paçoca vai querer ter o relacionamento sério também, duradouro, fazer o casamento dele. Mas acho que esse é o ponto, esse movimento, sabe? Quando você entende os princípios e os valores sendo de fato expostos. Agora eu queria falar de um tema, não esse dos filhos, depois eu volto nele. Mas eu queria falar de um tema que também é um pouco polêmico. Não é polêmico, mas é mais chatinho. Grana tá sendo um pepino? Porque casamento, ó, vocês são noivos reais. Uhum. Eu fiz um podcast com assessores e é diferente a opinião de quem gerencia, né, a dor do dinheiro. Agora, vocês de fato têm esse processo na mão de vocês. Tá rolando algum clima quando a decisão de fazer ou não fazer, gastar um pouco mais, gastar um pouco menos, porque é muito opcional. Eu imagino que vocês tenham já uma grade construída para o casamento, né? Uma linha confirmada. Mas para você pular, a festa tá fechada, o exemplo. Vamos supor que você definiu o palco, painel de LED, som, tudo certinho. Ah, mas eu quero mudar agora, não quero mais a banda do Zé, eu quero o Jorge Mateus. Vai mudar um pouco a grana. Acho que um pouco vai ter que gastar um pouco mais de dinheiro. Mas como é que tá sendo para vocês isso? Essa decisão de gastar um pouco mais ou gastar um pouco menos? Olha, existem algumas prioridades, né, que nós já tínhamos, mas primeiro, lá atrás, nós definimos um budget, um orçamento que a gente estava disposto a, de fato, gastar. Tá. Então, como é tudo muito novo para nós, nossa primeira e única vez que nós vamos casar, então tem algumas questões que a gente está realmente optando por deixar de fora. Agora, o que, por exemplo? Me ajuda aí. Que a gente tá optando deixar de fora. Mas então não tá sendo um problema para vocês. Não, Vocês estão se ajustando. como você falou, nós somos decididos, então a gente sabe muito bem aquilo que a gente quer.
Agora, se for algo que nós vamos julgar como supérfluo, ou que a gente vê que não tem necessidade, a gente vai acabar cortando. Sim. Mas, Mas tiveram algumas coisas que saíram, por exemplo, o vestido, a gente antes, né, de decidir, a gente tinha definido ali, vestido, pretendo Tem gastar muita tanto. opção, né, Bárbara? Exato, e pra mim que, tipo assim, não entrei numa loja de noiva, né, então eu não tinha nem ideia por onde começar, nem valor. Eu pesquisei na internet e falei: "Bom, acho que é uma média". Só que assim, é uma realidade, É uma né. média de R$ 500 a 50 mil. É uma média. caramba! Bem isso. Então, por exemplo, tiveram algumas coisas que deslizaram um pouco do que a gente tinha planejado, mas também tiveram outras que a gente conseguiu poupar. Então, se a gente pensar no geral, na balança, até que a gente tá conseguindo seguir bem o orçamento que a gente definiu É, Que bom. inicialmente. mas tem um detalhezinho ou outro que talvez vá ficar de fora por causa de orçamento, sim. Sim, Algo que, de repente, se a gente tivesse definido um orçamento maior, nós colocaríamos, mas é. que, de fato, para respeitar o nosso planejamento, a não ser que algum familiar queira nos dar de presente, a gente vai deixar de fora. Mas você sabe que. Sabe por que isso é um tema delicado? O primeiro casal que eu entrevistei aqui, eles planejaram gastar um X, quem quiser assiste depois lá, a Lili, e eles gastaram 3 vezes. 3 Caramba. vezes? 3 vezes o X. Caramba. É. Não vou falar o valor aqui. Sim, Acho que eles falaram até. E foi muito dinheiro. Mas assim, não, porque era o meu grande dia, era o meu grande sonho, e a gente tava no meio do caminho já, e tava tudo. E foi indo. Gastaram 3 vezes mais. Caramba. E isso geralmente, quais são os cenários que vocês não estão vivendo? Mas como a nossa meta aqui é compartilhar um pouco também de opiniões, Lógico. as crises muitas vezes nascem disso. Uma quer muito, ou um quer muito, o outro quer menos. Só que isso afeta o orçamento do projeto como um todo. E se afetar o orçamento do projeto, provavelmente pode afetar até a vida pós-casamento. Porque gastar 100 mil a mais num casamento, você vai pagar um dia essa conta, se sim. você não tiver isso em caixa. E aí começa a ter problema no evento, começa a ter problema no relacionamento, começa a ter crise de, então eu decidi você, eu não decido mais nada. Então, quando entra nessa questão financeira, tem que ter um racional. É que vocês me parecem um casal muito bem resolvidos. É, É, mas isso que você falou, porque quando a gente decidiu casar, eu fui fazer o quê, né? Enquete com as amigas que já casaram, né? uma A pesquisa gente de mercado. exatamente, foi isso que foi acontecendo. E tem uma amiga minha que tá organizando um casamento agora, e o dela foi justamente isso que você acabou de falar. Eles começaram com uma ideia de X, hoje eles estão em 3X. E ela falou: ai, amiga, foram surgindo coisas. Às vezes a gente nem sabia que existia, realmente foram surgindo durante o processo. Eu falei: caramba, sério? Dela, sério? Eu falei: Mas talvez ela que não esteja, enfim. uhum. Não é uma falha dela, Não de forma. mas é uma questão de saber controlar também. Foi surgir, porque vai surgir. O Jorge Mateus vai surgir. O Uhum, Alok vai surgir, se você gostar do Alok. E uhum. custa 1 milhão. Não, mas ele não. Mas eu quero outra história. Por isso é louco isso, né? Mas o termo de 5 mil a 5 milhões um casamento, ele é real. Que Não é loucura, brincadeira, né? não é. Não é brincadeira. Ele é real. Mas a decisão de gastar ou não é de vocês. E tem gente que gasta sem ter, né? Que é o pior ainda. Que aí cria Verdade. a imagem de que casar gasta muito dinheiro, que não faça essa loucura. Mas é a loucura que qualquer um faz quando compra um carro financiado em 60 meses, 100% a juro de 5%. É. É a mesma loucura de quem. Aí a minha opinião de pagar um imóvel em 30 anos. Uhum. Loucura por loucura, truco. É, são prioridades, né, de repente. Mas saber resolver muito bem a planilha orçamentária, alinhar com a expectativa de vocês, tá tudo. O João falou, tá tudo bem não ter. Cortamos. Por quê? Porque É. não tem a grana, tá tudo certo. Porque no final do dia é um casamento. Uhum. Não é um evento pra você provar pra sociedade que você é rico. Sim. Mas tem gente que trata assim. Uhum. Concorda que tem gente que casa e gasta, talvez pra mostrar mais pros outros do que pra casar de verdade? Com Concordo. E certeza. a chance de dar certo num casamento É. desse. É. Vai naquela linha que nós falamos sobre realmente casar por casar ou casar com uma preparação, um entendimento, um significado realmente, pensando no planejamento futuro. Né? Não dá pra você. Nós não temos esse perfil, né? De realmente dar um all-in no casamento. Não, a gente tem toda uma base, tem planos futuros, planejamento. Então nós não estamos casando para mostrar para os outros. Realmente a gente está casando bem preparado. O que tá faltando pro casamento de vocês hoje?
As definições. As etapas? As últimas etapas. As que estão últimas faltando. etapas. Últimas etapas. Falta reunião final de decoração, De decoração. né? Uhum. Mas faltam mais etapas De também. degustação já foi tudo? Degustação já todas. Foi boa a etapa de degustação? foi maravilhosa, né? Nós fizemos duas degustações, né? Uma. É a degustação de comida, de doce e de drink. Exato. Exatamente. 3, na verdade, né? São 3 em 1, né? Só que É, 3 em 1. a gente comeu tanto na degustação, e eu acho que é clássico, né? Nós levamos os docinhos pra casa. A gente precisou até de ajuda pra conseguir provar tudo, porque era muito doce. E É, mesmo assim a tem gente mais tem de que uma- fracionar. É. Eu não tenho nenhuma dificuldade com isso aí, não, viu? É. A gente devia ter te convidado, então, pra estar com a Não, gente. pelo contrário, é a minha doença. Eu sou viciadíssimo em doce. No doce? E eu não tenho limite. Inclusive, Brau, tem algum relógio, alguma regulação que você coloque para o cara ter satisfação com o açúcar? Porque eu acho que Deus falou: esse cara, eu vou tirar a válvula que equilibra o açúcar, vou arrancar dele para ele comer até morrer. Ó, às vezes você restringe muito. Até morrer. Aí quando come, quer comer até ver o fim. Eu como faz 30 anos que eu como. Sabe barra de chocolate? Aham. Eu como 3. E minha garganta não grita. Esse é o pior. Tá confortável. Não, e é o detalhe, né? Eu trabalho com casamento. O que eu mais ganho, você acha? Nossa, docinho. Chocolates e docinhos. Doce de casamento. Caramba, meu. Mas aí eu tenho uma aluna minha que me deu no Summit. Achei incrível. Várias me deram. Várias sabem que eu não como açúcar, porque eu, de fato, hoje, por exemplo, eu tô zero açúcar. Uhum. Faço várias vezes essa etapa. Nada a ver com casamento, mas pausa, gente. Já volto. Eu sempre faço um desafio de não comer açúcar, porque é o meu maior desafio. Uhum. E aí uma confeiteira, ela é chocolatier, na verdade. Ela me mandou chocolate artesanal, ela mesma fez, ela mesma temperou o chocolate, Uhum. 70% com cacau. Que delícia. Ela picou damasco, picou a castanha do Pará. Nossa, Cara, foi incrível. deu água na boca aqui, hein? Mas eu comi a caixa num dia só. Eu não posso te julgar. Não, brincadeira, Ixi. eu comi mais tempo, mas meu problema é impulsividade, não é o açúcar apenas. É que Aham. com açúcar eu tenho isso. Com bebida alcoólica, eu também não tomo álcool. Mas eu tomo uma cerveja, se me der, tá tudo certo. Um drink, que nem quem tem vício de álcool, Uhum. bebe até não parar mais, né? De pé. Entenderam, gente? É assim que faz um casamento e com açúcar. Onde a gente tava? Nossa, me perdi. Nas etapas que restavam ainda, né? Degustação. Onde eu fui falar de... Não, mas degustação tudo a ver, né? Vou aproveitar Eu que achei o assunto do docinho, né? Ó, e se eu puder Nutricionista. fechar aqui a parte da nutricionista, às vezes é por conta justamente de restrição. Quanto mais você restringe, quando você tem acesso, o seu corpo entende que é uma coisa compensatória, então você come maiores quantidades. O ideal, às vezes, até para pessoas como você, é comer pequenas quantidades, mas todos os dias, para quando você tiver acesso a uma grande quantidade, você não ter essa coisa compensatória. Já me falaram isso. Não me falaram, não. Eu já escutei ou li sobre isso. Uhum. Eu li 2 livros que me deram esse insight. Um é o Hábitos Atômicos e o outro é O Poder do Hábito. Gosto. Mas não vou te falar. Mas sabe por que eu fico zero açúcar? Porque eu quero me desafiar e falar, eu tenho controle. Porque quando eu falo que eu vou comer pouco, eu não tenho. Então, olha que loucura. Pra mim, acho que sou eu, tá? Mental mesmo, né? É mais psiquiatra, nem psicólogo, nem nutricionista. É psiquiatra, no meu caso. Eu me conheci, é autoconhecimento. Eu me reconheci no zero e não no pouco. O Uhum. pouco não me deixa escapatória. Em algum momento eu piso na jaca. No zero é zero. Eu gosto de lanche. Você contou comer um X-Bacon ontem. E tava bom, hein? Ah, me rompou minha barriga até. Tava bom, tampa o ouvido, Nutri. Aí eu como ketchup. Uhum. Se eu tô zero açúcar, eu não como. Ah, você pode Nossa, até tudo. o que... Não, se tiver açúcar, eu não como. Caramba. Agora, eu não corto nenhum açúcar natural, né? Maçã, melancia, fruta. Frutas. Perfeito. Adoçante zero. Eu O vejo refinado, atrás. Tem né? bolacha. E até aqueles que enganam, né? Refrigerante, não como. Uhum. Nem adoçante, nem nada. Só açúcar natural. Porque minha cabeça entende que eu tô... E aí eu fico mais forte ainda. Me dá mais autoestima, me dá mais força, me dá mais poder. Então, ó, dica de emagrecimento que você vai casar. E é importante, hein? Mas eu sou do seu time também. Não, ou é zero ou é muito. Então, você não é o único. Fique tranquilo. Mas o que você falou faz sentido. Eu aprendi um item. O chocolate muito amargo, não meio amargo, ele me ajuda. Um quadradinho de um chocolate 70% por dia me equilibra Exato. para manter o nível de açúcar. Porque tem açúcar, né? Sim. Uhum. Mas muito pouco.
Mas aí já tem outros. Tem benefícios do cacau também, né? A Nutri pode falar melhor, mas eliminação de radicais livres, então você envelhece mais devagar, enfim. Não, É mas isso, né? é se conhecer mesmo. Autoconhecimento é tudo. Igual você falou, você já se reconhece, você sabe o que funciona pra você. E é esse o caminho que a gente tem que seguir. É comportamental, É né? comportamental. Você tá fazendo alguma dieta diferente pro seu casamento? Já pra entrar no clima? Tem. Tá rolando o Cara, você é projeto magra, você noiva. não é só magra, você Ah, mas precisa. então, o que eu pensei assim, sabe, Fernando? Casamento é uma vez na vida. E eu quero estar na minha melhor versão. E não é porque eu tô magra que eu tô na minha melhor versão. Às vezes eu tô magra aos seus olhos, mas pra mim eu posso melhorar meu corpo, eu sei disso. Eu posso ganhar mais massa muscular, não necessariamente perder peso. Tanto que não é o objetivo, é trazer definição, trazer mais músculo. Eu quero melhorar isso. Até energia também, né? Com certeza, total. Então, eu quero estar na minha melhor versão pro dia do casamento. Então, eu entrei no projeto noiva aí de 90 dias. A gente já tá agora batendo 60, já foram 30 dias. Não, fala um pouco mais sobre quais são as principais dicas ou pontos dessa sua jornada até o casamento pra você de fato estar na sua melhor versão. Boa! Olha, é dieta, Isso vai dar um bom corte. alimentação. Teve que mudar, né, a alimentação. Então, fazer um plano diferente para mudar o meu corpo, aumentar a proteína, diminuir um pouco mais de carboidrato nesse Você período. excluiu alguma coisa? Excluir, não, mas assim, Você é refeição. equilibrada, né? Eu sou bem equilibrada de maneira geral, mas, por exemplo, refeição livre. Eu tava me liberando até 2 refeições livres por semana. Quando estiver mais próxima do casamento, vai ficar uma ou talvez nenhuma, talvez na última semana. Bebida alcoólica, reduzir drasticamente já nesse período, porque é uma coisa que atrapalha muito nesse processo de ganho de massa muscular. Atividade física, intensifiquei muito mais treino, principalmente de musculação, aumento de carga. Incluí o aeróbico também no final, um cardio, para dar uma intensificada, porque são 90 dias, né? O Nutri. João, a gente já fala, tá? Ô, Nutri, mas as noivas que sofrem um pouco mais de ansiedade, por exemplo, Uhum. e acabam descontando um pouco mais na bebida e até na falta de exercício, isso não piora até o processo emocional na jornada? Imagina que uma noiva tem um pouco mais de ansiedade que o normal. E ela bebe de forma mais descontrolada e até come de forma descontrolada. Não é só uma questão de peso. Sim. Afeta a cabeça também, não Com afeta? certeza, com certeza. A gente tá falando de comida, a gente não fala só de corpo e de estética, a gente fala de liberação de hormônio, a gente fala de comportamento, a gente fala até do modo que a gente pensa. A gente tem muitos hábitos angulares, né, que a gente chama. Você leu provavelmente o livro, né? Quando você pratica atividade física, quando você faz dieta, você desencadeia outros bons hábitos. Então, nossa, eu vou tomar mais água, eu já fiz atividade física, deixa eu comer um prato de salada também. Nossa, eu treinei, tô cuidando de mim. Deixa eu evitar esse estresse, porque eu tô tão numa boa, tô de paz, entendeu? Que a gente é uma cascata. Você muda uma coisa, então não é você pensando somente no corpo, é você pensando na sua saúde física, mental, espiritual, no seu bem-estar. E eu acho que isso reflete diretamente no casamento, porque você consome mais gordura, você consome mais chocolate, você consome mais bebida alcoólica. Meu, você tá num alto nível de estresse, seu corpo tá altamente inflamado e junta mais o estresse e a ansiedade do casamento, você vai explodir nesse percurso. E não é de peso, né? É de. Não, exatamente. Aí o noivo que sofre, ou vice-versa, né? Porque o noivo também, muitas vezes, tá fazendo a mesma coisa, né? Sim, aham, mas faz total diferença. Dá um belo podcast esse, hein? Pensando bem agora com os meus botões aqui. Hã? Opa, eu aceito o O Diego convite. gostou. O Diego gostou. Não é, mas é sério, Mas é. é um baita de um tema. Verdade. Sim, Eu acredito que as pessoas são o que são pelo que elas comem. com certeza. Ah, verdade. Esse papo de trauma, existe, mas, meu, você é o que você come. Sim, com certeza. Seu corpo é nutrido por isso, né? Você alimenta ele como você quiser. O intestino é o. Falam que hoje é o primeiro cérebro do corpo, porque tem o cérebro, aí o intestino era o segundo cérebro, não é isso? Isso, aham. Tem até hoje o Tem gente falando que é o pessoal. primeiro cérebro do intestino, porque Isso. o seu cérebro depende do que esse aqui manda pra cima de alimento, de nutriente, de Uhum. hormônio. Tem até um professor que eu gosto muito dele, que ele fala assim: será que você é o que você come ou você é o que você absorve? Porque a absorção acontece no intestino, e é ali que vai estar a diferença. Não é o que você coloca, é como o seu intestino vai absorver, o que ele vai absorver, como ele vai metabolizar. Então, o intestino é a peça-chave. Eu tenho que tomar cuidado, porque eu ficaria umas 2 horas falando disso. Eu gosto muito. Ah, eu também. Eu gosto muito de comportamento e nutrição. Onde a gente estava? Na degustação. As etapas que faltam, né? Que faltam ainda, né? Faltam. Já foi uns 40 minutos? Mentira. Não acredito. Você tá mentindo de novo, Diego. Jura por Deus? Que isso? O papo tá bom, o tempo passa rápido, né? Não, tá tudo certo. Isso não. Graças a Deus o Diego não cobra por minuto, né, Diego? Ou não. Ô, por que você foi daí? Muito obrigado, um abraço e tchau. A degustação foi em 3 etapas: comida,
doce e drink. O doce foi depois da alimentação, porque não dava no mesmo dia. Foi gostoso o processo? Nossa, maravilhoso. É uma das etapas mais gostosas de casar? Ah, com certeza. Você poder realmente degustar vários pratos e imaginar não só aquilo que você gosta, mas também no intuito de, não sei se agradar é o termo, mas realmente deixar os convidados confortáveis e agradar, né? Assim, é um momento que você Escolher quer. para os outros. Poxa, eu quero o melhor para os outros. É É verdade. incrível isso. Pensar nos convidados, né? Tem. Mas é uma infinidade de opções, né, aqui dentro da Wilute. Então, nós realmente comemos muito e comemos muito bem. Mas é muita opção, né, também. É muita opção. Muita Acho que opção. é um desafio. Não, Bom, tipo, mas é um desafio É um escolher desafio. quantidade de drinks, quantidade de doces. Eu tenho confeiteiras. Acho que ficou um pouco quente aqui agora. Boa. É. Eu tenho, mesmo que me lasque, dá tudo certo. Eu tenho algumas confeiteiras que têm 75 opções de doce. Caramba. Imagina, nem dá pra degustar tudo isso. Elas indicam você degustar menos Não, a às gente vezes. degustou, se não me engano, acho que foram 32. E assim, meu Deus. Não, foram mais, Bárbara. Foi Acho que foram 50, né? não, acho que 50. perto de uns 40 docinhos, assim. Foi muita opção de docinho que a gente degustou. E você falou isso da degustação, é muito difícil mesmo. Aqui na Wilush, eles têm um expert de gastronomia que faz a degustação junto. Então, nossa, mas foi Explica. incrível. Nossa, demais. Ele ensinou a gente até como degustar. Então, vai levar pra casa os docinhos, toma uma água com gás pra limpar o paladar. Meu, Ah, esse é total diferencial, não, né? a gente degustou realmente. A gente não De comeu, a verdade. gente degustou, entendeu? Que legal. E isso fez diferença. E ele também foi explicando pra gente todos os pratos, porque são nomes complexos, porque a gente não tinha conhecimento. É. Então ele explicou realmente todos os pratos, o que que harmoniza, o que que o pessoal gosta, o que que é meio estranho pra maioria das pessoas. Porque a gente quer agradar as pessoas, lógico, a gente vai conquistar pelo estômago mesmo também. Vai ser incrível. E é muito importante ter a visão de quem entende disso pra ajudar a gente. Sim. Foi demais. É que sem ter ajuda, eu já acho que. Eu nem sei por que existe essa opção dos noivos participarem de uma jornada sem ter ajuda. Então, É. o que a Wilute oferece, óbvio, poucos oferecem, Uhum. mas é muito importante os noivos saberem que essa ajuda é primordial. Pessoal, para a gente encerrar, se não tiver, não tem problema. Mas eu sempre tento trazer um ponto para ajudar quem tá lá fora. Quem vai casar ainda, quem não casou. Vocês também não casaram ainda, mas estão na jornada. Até aqui, vocês entendem que já teve algum erro que vocês cometeram e que vocês gostariam de. Erro? O que que pode ser o erro? Não é um erro, muitas vezes. Algo que vocês queriam mudar se você tivesse um pouco mais de ou tempo ou de oportunidade? Que vocês gostariam de compartilhar? Por exemplo, tentar ajudar vocês, já que vocês não casaram até o fim. Ah, um pouco mais de tempo ajudaria, por exemplo? Vocês indicariam para as pessoas um pouquinho mais de tempo? Poxa, aí a Bárbara tem uma opinião sobre isso. Nossa, eu indico todo mundo casar em menos tempo possível. Juro. Eu tô escolhendo casar com 4. Se eu pudesse com 3, com 2 meses, eu escolheria. Porque é muita coisa que a gente vê. Mas também casar do jeito certo e com alguém com certeza. assessorando Da por forma trás. correta. É, exatamente, porque Com certeza, não fazer a coisa mal feita, né? É. Casar bem casado mesmo, né? Organizado. Bem do jeito que É você porque quer. eu entendo o que você falou, e eu vou deixar você falar só para cortar rapidinho. É que o prazo, muitas vezes, ele influencia na qualidade do processo. Sim. É que você realmente está sendo muito bem assessorado. exato. Mas dependendo da decisão do prazo, tem noivos que falam. Até teve uma que sentou aqui e falou: se eu tivesse alguns meses a mais, eu colocaria, porque eu tive que tomar alguma decisão. E cada um também, né? Sim. Vocês são bem Uhum. tranquilos. É. Porque eu acho que assim, se eu ficasse um ano pensando no dia do casamento, Esse é sofrimento. ia surtar. Ia sofrer sofrimento. mais. Exato. Agora, o fato de saber que a gente começou a organizar com 4 meses e agora já tá faltando, já entramos acho que na casa dos 80, 60 dos dias 70, já. 60 já? Olha só! Já entramos na casa dos 60. Menos de 60 dias? Não, 60. Redondo? Redondo. Não, redondo também não. 65. Bom. 65. Daqui até lá já é um piscar de olhos, é muito rápido. É amanhã. Então, eu acho que eu surtaria se ficasse um ano esperando esse dia, sabe? Tempo você não mudaria. Não, tempo Mas mudaria. você mudaria algo. Não sei se eu peguei de surpresa, nem você, João. De repente, talvez, se nós tivéssemos nos preparado mais no sentido religioso, para já aproveitar esse Sim. momento para poder fazer o nosso casamento junto à igreja. Boa. Boa, muito Porque é boa. uma decisão que foi uma decisão, eu entendo que coerente de vocês, mas diferente também. É, Porque muitos casariam de qualquer jeito na igreja, que acontece, tá? exato. Nada contra, Uhum. nada contra, não. Tem que tomar cuidado com o que fala hoje em dia, né? É.
Sim. Corta isso, brincadeira. Mas muitas pessoas casam dentro de uma igreja sem nenhum tipo de maturidade, nenhum tipo de espiritualidade. É. Inclusive, tem gente fazendo a escolinha rápida na igreja, virando Uhum. católico do dia pra noite só pra entrar na igreja e casar. Porque ainda a igreja não libera um casamento pra quem não é católico. A igreja é Uhum. católica, né? Sim. Não vou falar das outras que eu não entendo, Uhum. né? Mas é muito legal isso de vocês. Eu acho que seria a única coisa, né? Que nós mudaríamos. Também acho que esse ponto que o João trouxe foi mesmo. Talvez se a gente tivesse tido mais tempo, se organizasse antes, o tempo seria favorável nesse quesito, da gente se preparar mais, amadurecer mais espiritualmente pra. Nossa, já vamos colocar casamento também na igreja, a família já vai estar aqui, já faz tudo no mesmo dia, já faz junto, né? A gente otimiza esse momento. Mas vai ser legal a cerimônia. Sendo depois também, eu entendo que vai ser mais um momento especial pra vocês. Algo Mais uma que- oportunidade. Sim. Vai ser sim, com certeza. Eu acho que só o fato da gente ter se preparado melhor daí pra esse momento, nossa, vai ser mais incrível Não ainda. sei se vocês podem, se eu vou cutucar onde eu não deveria, mas vou falar mesmo assim, porque a gente pode ser sincero aqui, se vocês puderem. Mas se vocês puderem compartilhar, tá? Se não quiserem, o Uhum. Diego corta, né, Diego? Tô brincando. Vai cortar, não. Mas podem falar se não quiserem, mas o que vocês entendem como essa maturidade espiritual? Frequentar mais? Pode- Conhecer mais? Pode ser frequentar mais, Ter mais conhecer fé? mais. Acho que ter fé não, os dois têm bastante fé, mas eu acho que é mesmo se aprofundar em alguns princípios da igreja, principalmente com relação ao casamento. Conhecimento mesmo. É um Conhecimento. matrimônio, né? A igreja para a Isso. religião católica é um grande matrimônio. Uhum, exato, acho que é aprofundar mesmo nisso, aprofundamento. E aí o casal, no mesmo nível, sabe? Não só um tá mais evoluído ou sabendo mais do que o outro. Não, a gente vai embarcar junto nessa, a gente vai realmente estudar e se aprofundar sobre isso. Legal. Legal. Fundamento bíblico, né? Isso, Bíblico sim. e constância, de repente, realmente em Colocar isso na rotina do na casal, rotina. né? Eu falei, o matrimônio é um sacramento. Sacramento. Ó, pra você ver, Eu não sou o E cara a mais gente também concordou. como é que a gente concordamos e não te tem- corrigimos. Então, de fato, a gente gente não tem precisa se aprofundar nisso. suficiente, é. Vocês estão certos. Apesar de eu achar que vocês já têm uma fé suficiente e maturidade o suficiente, aí o que é a opinião do Fernando vale nisso, né? Mas para casarem numa igreja, vocês estão certos de quererem mais ainda se aprofundar. Eu acho que é uma decisão importante, uma decisão válida para a religiosidade de vocês. Uhum. Não muda. Para quem é católico, de fato, vocês vão estudar isso ainda. Muda muito. Uhum. Inclusive, só muda quando você de fato casa na igreja. Não adianta nada casar fora da igreja no primeiro momento para a religião, né? Sim. Mas que bom, não vamos aprofundar muito nisso, senão vira mais polêmica ainda. João, Bárbara, obrigado por vocês terem topado esse papo comigo. Desculpem o meu nariz que ficou por 1h30 escorrendo na frente de vocês aqui. Mas para mim tem uma frase importante: feito é melhor que perfeito. Ah, Com verdade. certeza. Tem gente que, eu vou cancelar porque eu tô com 10 papel lado aqui, mas eu seguro o reggae aqui. Ah, com certeza. Mas obrigado, viu? Incrível a história de vocês. Foi bom ter falado com vocês na jornada. Espero mais pra frente editar esse podcast aqui com o resultado final do casamento de vocês. Uau, Legal, vai essa ser que é de bola. incrível. Não, vai ser incrível o casamento de vocês. E ó, parabéns por terem topado a jornada aí do Casamento Nada Cegas. E pra quem quiser acompanhar, tá no meu canal, Fernando Terra, todos os episódios do Casamento Nada Cegas. E tá incrível, viu? Não, Adoro tá paçoca, incrível. viu? Demais. Cara, Meu coração já me derreta inteira. é muito fotogênico aquele cachorro. Ele é perfeito. Perfeito. Ele parece que ele tá sendo, de fato, coordenado ali. Deve ser natural o que ele faz. Natural. Legal. Ele é bem expressivo, né? Ele se expressa mesmo. Sim. Incrível. E do casamento nada cegas tá sendo muito legal, como eu e o João, a gente comentou, nossa família é de fora. Então todo mundo tá acompanhando, todo mundo que vai no casamento tá acompanhando a jornada do casamento. Aí, você vai ver. Tá sendo demais isso. Vai Tá ter, sendo muito vai ter noiva pedindo minissérie pra colocar também. Vocês viram? O que você falou é legal. Você viu que agora tá na moda a transmissão ao vivo do casamento. E- Ah, é? aham. Pra quem não consegue ir presencialmente, ver no ao vivo, né? Olha que legal. Que E legal. tá ajudando já muitos casais, que eu tenho uma amiga que ela tá organizando o casamento e dela falou: Amiga, esse episódio já me ajudou muito, tava na dúvida Aí. sobre isso. Você tem que começar a compartilhar com o Fernando esses feedbacks. É. É. Mas isso é muito show, tá sendo incrível. E nossa, a gente que Legal. agradece o convite. Foi um prazer estar aqui hoje, falando mais sobre a nossa história, falando sobre casamento, que é um tema que agora que a gente tá nesse assunto, a gente tá podendo, a gente tem autoridade pra falar disso. Muita mesmo. A gente tá aprendendo bastante e realmente é um mundo à parte, tem que ser falado, eu acho, porque, como você falou, os noivos caem de paraquedas e, nossa, eu e o João, a gente caiu, nossa, muito de E paraquedas. sofrem pelo desconhecimento, muitas Exato, vezes. a gente A sofre. meta do podcast não é ensinar, Uhum. é expor
coisas que acontecem e que Compartilhar. podem acontecer. Acabou o assunto. E cada um toma a decisão que quiser. É. Prefiro não casar assim, tá tudo certo pra mim. Uhum. Mas saibam que é assim que funciona. Eu acho que se a gente pudesse tirar, sei lá, uma mensagem daqui casamento é a representatividade do casal. Então, não façam algo que não é a cara de vocês, que não vai de Boa. encontro de vocês. Porque eu e o João, a gente tá vendo muito isso. Tipo, o casamento tá na nossa cara e a gente tá feliz por isso. Eu acho que se fosse diferente, igual você falou, e fazer por fazer, a gente estaria muito decepcionado. Isso é um fardo. E tá sendo muito leve, tá sendo tranquilo, tá sendo gostoso. Porque é entre noivos. Noivos, boa, arrasou. Muito bom. Merchan. Quem daria nós pudéssemos ter assistido esse podcast, né? Ou uma minissérie semelhante a essa que o Fernando idealizou, antes de nós termos decidido casar. Então a gente não teria ficado tão cru, digamos assim. É Mas isso. essa jornada está sendo muito interessante para nós. Parabéns pelos seus projetos, Valeu, pela irmão. minissérie que você idealizou, pelo podcast também. Foi um prazer e uma grande honra estar aqui com você hoje. Muito certeza. obrigado, viu, gente? E pra vocês aí de casa, espero que vocês tenham gostado. Comentem, compartilhem, sininho e tudo mais. Senão a gente morre. Isso aí. O YouTube não libera mais nada pra nós. Uhum. Mas obrigado pela companhia de vocês. Quem ficou até o final, comenta o que vocês acharam. Comenta aqui também a data do seu casamento para eu entender quando que você vai casar. Eu vou comentar em cima do seu comentário alguma sugestão e alguma dica. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Obrigada. Valeu, tchau, tchau.